Então, guerreiras, belíssima noite. Sempre é um prazer estar com vocês. Como passa rápido uma semana, né? Apesar da gente estar com a nossa rotina um pouco alterada, mas a impressão que eu tenho sempre é que a gente se viu tem 2 dias atrás. Vocês observaram, pessoal? Vocês viram o recado que eu passei quanto ao canal do YouTube que eu criei? Sim, professor, olhei lá já. Ficou bacana aqui dali, né? Bacana. Ficou legal, porque assim, na verdade, que bom, todo mundo teve acesso lá tranquilo, né? Para quem, porventura, não sabe como entrar, é só lá no Moodle eu conseguir colocar o link do canal do YouTube que eu criei, que lá tem todas as aulas. Né? Então tem aula 1, aula 2, aula 3, aula 4. Nós tivemos 5 aulas no total. Hoje é a 6ª, tá? E aí você consegue ver, a Mari, por exemplo, mandou mensagem falando que é aniversário dela, e aí ela falou que, aí eu já falei para ela, dá uma olhadinha lá depois para você acompanhar. Então está resolvido o problema das aulas, porque no Moodle não aceitou a gravação, porque as minhas aulas estão dando mais ou menos 1h50, 1h40, aí é muito pesado. Alguns professores parecem que estão fazendo intervalos, né? Ficam 40 minutos, depois fazem intervalo. Mas, enfim, acho que o canal está resolvido o nosso problema. E aí a ideia é já terminar aqui. Assim que eu baixar, eu já mando direto para lá. Então, hoje ele vai estar lá com certeza. Não sei quantos minutos demora para baixar, mas eu acho que é menos de 1 hora. Tá bom? Aí já avisem os alunos que porventura faltarem para eles ficarem antenados com relação a isso, tá bom? Então, espero que vocês estejam bem. Nossa 6ª aula hoje, me refiro à 6ª aula online, né? Nós tivemos outras pessoalmente também. Então, galera, hoje, mais uma vez, a ideia é a gente avançar bastante aí com relação ao nosso conteúdo. Sempre da participação de vocês é sempre muito importante também, tá? A gente vai sempre naquele mesmo ritmo, né, que já estamos acostumados. A gente vê um slide, aí eu paro um pouquinho, dou a voz para vocês, e como vocês já estão acostumados, sempre participem. É legal porque ganha um dinamismo maior a aula, né? Se eu ficar aqui sozinho falando durante esse tempo, acaba ficando um pouco repetitivo demais, né? Então a ideia é a gente dividir a nossa aula em 2 blocos, como já estamos acostumados, né? Primeiro a gente faz uma revisão rápida aí do nosso conteúdo. A ideia sempre é estar localizando aqueles que, porventura, faltaram ao último encontro e, ao mesmo tempo, trazendo tópicos para quem, né, reforçando o conceito, os conceitos, os exemplos, né, a teoria, os modelos que foram discutidos na aula anterior, perfeito? E a gente vai finalizar falando bastante hoje sobre o processo de comunicação interna, tá, galera? A gente vai entender a diferença entre avaliação, a diferença entre controle, a diferença entre valoração, né, que nós temos, que são palavras que são muito parecidas no final das contas. Então, vocês vão observar que existe sim uma diferença entre elas e que hoje, mais do que nunca, a gente vai estar acrescentando a palavrinha, uma palavrinha que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar, mas que ela é importante para nós, que é a palavra ativos intangíveis, ativos incorpóreos, ativos imateriais, né? Todo mundo já sabe o que é ativo, imagino eu, para quem esqueceu. Um ativo é um bem, né? Então, por exemplo, quando eu vou até uma empresa, eu vejo aquele prédio onde a empresa está localizada, se o prédio é da empresa, é um exemplo de um ativo, nós chamamos de ativos físicos, né? Ou tangíveis, ou corpóreos. Ou seja, aquilo que eu consigo pegar, literalmente falando, é algo que é corpóreo, que é material. E o intangível seria exatamente o contrário, né? Que é o foco dessa matéria aqui. Por exemplo, quando vocês estudarem lá, para quem é de contabilidade, se é que já não estão estudando, imagino que sim, estudando contabilidade geral, né? E aí você começa a ver o patrimônio da empresa, você começa a estudar o que é um ativo, o que é um passivo, né? Então, mesmo quem é da administração, em algum momento vai estudar uma matéria que tem esse tipo de conhecimento. Então, só que a ênfase lá, nessa matéria, é uma ênfase voltada à questão patrimonial, ou seja, daquilo que eu consigo pegar literalmente falando. E aqui nessa matéria, nossa ênfase vai ser, nesse momento, exclusiva aquilo que eu não consigo pegar, né? Mas é aquilo que nós sabemos quando, por exemplo, simplesmente passamos em frente a um comércio, por exemplo, e aí nós vemos lá uma cartaz, né, escrito assim, já viram isso ou não? Passa-se o ponto, né? Então, ou seja, o que tem a ver o ponto com a contabilidade? O que vem a ser isso, né? Nada mais é do que o quanto que aquele dono daquele açougue, Joaquim, por exemplo, ele quer receber pelo aquele açougue. Tá? Quer
quer se aposentar, está cansado de trabalhar, sei lá, ou simplesmente foi um negócio que ele não conseguiu tocar com excelência, e aí ele vende aquele prédio, né? Ele vende aquele estabelecimento comercial. Só que ele não vai vender somente por aquilo que ele tem fisicamente, sei lá, maquinário, equipamentos, né, estoques, etc. Ele vai vender também pelo número de clientes que ele entende que ele formou ficando tanto tempo naquele mesmo local. Né? Inclusive, algumas empresas, eu imagino que vocês saibam disso, os ativos intangíveis eles são maiores do que os ativos tangíveis. Né? Inclusive, eu vou citar vários exemplos de empresas, como, por exemplo, a Google é um exemplo claro disso. A Coca-Cola é outro exemplo também, que já falamos sobre essas empresas em algumas aulas anteriores, e vou trazer alguns outros exemplos. Então, ou seja, vai chegar um momento que a gente vai falar sobre avaliação, sobre controle, sobre valoração, né, dando uma ênfase voltada ao crescimento desse ativo intangível, que é um dos grandes objetivos que as grandes empresas possuem. Eu tenho certeza que vocês sabem disso, beleza? Então, vamos lá, pessoal, vamos ver algumas coisinhas aqui. Vamos lá. Compartilhar com vocês aqui. Então, vamos lá. Todo mundo está vendo? Um slide? Estão vendo, pessoal? Me dê um feedback, por gentileza. Não. Não? Continua sendo a minha imagem? É isso? Sim. Então, deixa eu voltar aqui. Opa, agora vai. Sim. E agora? Agora sim. Maravilha. Apareceu. Apareceu, né, professor Alexandre Bessa, não é isso? Isso. Maravilha, obrigado. Então, vamos lá, pessoal. Então, olha só. Na aula passada, nós falamos... Deixa eu só achar o slide preciso aqui. Aqui, ó. Nós chegamos exatamente nesse momento. Né? Nós falamos... Maravilha. Nós falamos sobre os estilos de liderança, né? Então, o que ficou muito claro, galera? Principalmente com aquelas pessoas que faltaram a aula passada, a minha intenção, quando nós falamos sobre liderança, e vocês vão ver o quanto que ter tido esse conhecimento prévio vai facilitar bastante o entendimento da aula de hoje, né? Porque o tempo todo, turma, é muito importante que a gente não perca essas palavrinhas, né, que norteiam essa matéria. Né? E quando a gente fala, por exemplo, de comunicação interna, nós estamos falando de pessoas, né? Nós estamos falando de como a empresa vai proceder nessa comunicação junto aos seus próprios colaboradores. Então, e o que é melhor, a gente vai fazer um link entre esse processo de comunicação e como isso vai gerar um resultado, né? Então, ou seja, hoje a gente começa a falar também, lógico, já falamos, mas de uma maneira um pouco mais sutil, sobre a relevância de você gerar resultados, né? Porque, querendo ou não, turma, se você for parar para pensar, tudo que nós fazemos na nossa vida é em busca disso, né? Aí alguém pode pensar, professor, mas não necessariamente. Sei lá, de repente você consegue trazer um exemplo que não, mas eu vou dar um exemplo para você. A criação de um filho, por exemplo, um pai para uma mãe, é uma criação que ela vai requerer um esforço, seja de atenção, né, seja de dedicação, seja de amor, seja de recursos financeiros, né, seja de tudo aquilo que norteia uma relação. Nós, como filhos, pais ou mães, né, enfim, a gente sabe muito bem disso. Agora, por que eu estou associando a isso? Porque a ideia, na verdade, de se pagar, de se dar educação para um filho, é que isso gere valor para a vida dele, né? Que quando ele cresça na condição adulta desse filho ou dessa filha, ele tenha condições de sobrevivência, mas não só de sobreviver, mas também de alcançar seus objetivos, se eles forem prosperar, né? Eu não estou falando somente de dinheiro, estou falando também de sucesso profissional. É por isso que nós estamos aqui nessa noite de quinta-feira. Todos nós temos esse objetivo. Estou falando também de integridade, estou falando de ética, estou falando também de um bom ser humano, né, naquela concepção muito individual, ou seja, saber viver em sociedade. Então, é só um exemplo de uma situação que o objetivo, fim, é a obtenção de agregar valor a essa pessoa, né? Acho que não é só isso, poderia ficar a noite toda falando sobre objetivos que um pai ou uma mãe tem ao criar um filho. Mas assim acontece como nós também na condição de gestores, na condição de contadores de uma empresa. Então, tudo isso que nós estamos falando aqui são mecanismos. Opa, acho que chegou alguém aí. Deixa eu ir lá rapidão. Opa. Seja bem-vinda, senhorita Mara.
como vai. Então, tudo que nós estamos falando aqui são mecanismos, são ferramentas, são instrumentos, né, são meios, né? E é muito importante que a gente não perca esse foco, turma. Toda vez que a gente traz, aí eu estou me restringindo a essa matéria, mas todas as matérias que vocês estudam também têm esse mesmo objetivo, que é, no final das contas, ser um meio para a obtenção de um fim, né? E até aquela frase grandiosa de Karl Marx, né, que falou que os fins justificam os meios, né? Uma frase filosófica que não cabe a gente comentar sobre isso aqui, né, até porque envolve questões políticas, não é nosso interesse aqui, mas, nesse sentido, eu lembrei dessa frase só como sendo uma forma de nós entendermos, nós estamos estudando os meios, né? E se, lá no início do nosso curso, né, em algum momento eu cheguei para vocês e falei assim, galera, desenvolvam em vocês uma visão sistêmica, né? O que seria essa visão sistêmica para quem esqueceu? Uma visão ampla, de cima para baixo. Então, se eu tenho uma visão sistêmica enquanto gestor, né, enquanto gestora, eu sei que existe um processo que ele tem um início, um meio e um fim, né? E lógico que nesse contexto todo aí nós temos as formas de avaliação, de valoração, de controle, é isso que a gente vai falar bastante sobre isso hoje. Para que no final, e eu também na condição de gestor, eu estou tendo esse entendimento, eu tenha um grande objetivo que é gerar valor. Já chegamos ao entendimento que esse valor é muito relativo, né? Lembra, por exemplo, quando em 2 aulas anteriores a essa, nós falamos sobre definição de sucesso, né? Quais são os objetivos que essa empresa tem, né? Então, se fôssemos discutir, se cada um de nós aqui, sei lá, somos 10 pessoas hoje, fôssemos gestores e gestoras de empresas que atuam em segmentos diferentes, sei lá, uma sem fins lucrativos, outra uma grande empresa SA, outra um banco, outra empresa farmacêutica, outro, sei lá, um condomínio residencial, nós iríamos chegar ao entendimento que a concepção de sucesso é extremamente subjetiva, né? É lógico que nós temos um padrão, nós vivemos um país capitalista, né? Que bem ou mal, a gente sabe que nós somos cobrados para termos o sucesso na nossa vida, seja na condição de filho, né, na condição de profissional, né, de pai, de mãe, enfim, nós somos cobrados com relação a um padrão. Então, ou seja, existe um padrão de sucesso, indiscutivelmente, que é você crescer, ter uma profissão, né, ser muito bom, buscar a excelência naquilo que você faz e ter um resultado financeiro também voltado a isso, né? Agora, se eu chegar para vocês e falar assim, chegar para o Vitor, por exemplo, para o Eric, enfim, ou para a Mari, eu entendo que um salário de 20 mil reais é um bom salário. Talvez alguns de vocês discordem. Fala assim, não, professor, as pretensões que eu tenho para a minha vida são um pouco maiores do que isso. E alguém pode falar o contrário, professor, caramba, você está exagerando, se eu ganhasse 10 anos, hoje eu estaria muito bem. Então é só para provar para vocês o quanto que, por mais subjetivo que seja essa matéria, a gente tem que chegar a alguns entendimentos. Então, quando na aula passada eu mostrei para vocês os estilos de liderança, a ideia, né, e eu acho que isso ficou muito bem claro para todos vocês, não era mostrar qual deles era o melhor, qual deles era o pior, qual deles era o menos utilizado ou mais utilizado, muito pelo contrário. A minha ideia ali, e eu sei que ficou claro isso para vocês, era mostrar, e é importante até voltar para cá para ficar mais fácil conversar com vocês. Opa, aqui. A ideia era mostrar para vocês o quanto que eu falo por mim, né? Eu dei um exemplo para vocês na aula passada. Eu vou transitar com relação a esse estilo de liderança, de entender que nenhum deles vai ser suficientemente perfeito ao ponto de não requerer adaptações, ao ponto de não requerer, muitas vezes, uma menor utilização desse contexto e buscar um outro contexto. Por exemplo, eu terminei a aula falando para vocês, até perguntei para alguns de vocês, não, os que participaram, qual seria o estilo que vocês mais gostariam de utilizar na condição de líderes, né? E aí, a minha opinião, né, o que eu falei para vocês, que eu gosto muito do coach, né? Falei para vocês também que gosto muito do democrático, mas observe que eu não falei que eu gosto do autocrático, né? Que é aquele, o que seria o modelo de gestão autocrático? Seria aquele centralizador, aquela pessoa, né, que centraliza as decisões, que, na minha opinião, o autocrático, não sei se vocês concordam, ele acaba sendo muito mais lento também, aliás, muito mais lento não, muito mais estressante, né? Lento não, muito pelo contrário, ele tende a ser mais rápido, que é uma pessoa só. Né? Quando você não discute com ninguém um assunto, você tende a ter uma rapidez maior na resolução daquele assunto, né?
mas, em compensação, você vai ter um estresse mais concentrado naquela pessoa, né? E uma dificuldade um pouco maior para você, muitas vezes, manter essa produtividade, né? Em algum momento, ela pode ser diminuída em função desse excesso, né, de centralização ou de tomada de decisão que vai ser colocada. Mas o que não quer dizer que eu não possa, na condição de gestor, estar alterando. Eu falei para vocês, inclusive, que teve uma sala de aula uma vez, e por mais que não fosse a minha vontade, eu acabei, né, tendo um estilo de liderança na condição de professor que eu não gosto, e só me lembro de uma vez na minha vida, nesses 13 anos de sala de aula que eu tenho, que eu utilizei, que era uma turma que efetivamente existiam muitas divergências entre eles, né? Lembro daquela diferença entre grupo e equipe, eu falei para vocês na aula passada, né? Chegamos ao entendimento que são conceitos que têm sua semelhança, porque tanto o grupo quanto a equipe têm objetivos a serem alcançados. E a diferença é que a equipe, ela se ajuda mutuamente para alcançar esse objetivo. E já o grupo não. Eles não se ajudam mutuamente. Eu até dei dois exemplos voltados ao futebol, né? Falei para vocês que em 1994 o Brasil foi campeão como equipe, né? Os jogadores se ajudavam, foi o futebol, né? Se ajudavam mutuamente, mesmo sendo um time mais técnico, né? Literalmente falando. Já em 2006, que era um time teoricamente melhor, do seu ponto de vista técnico, né? Houve vaidades, houve egos, houve individualidades que comprometeram, sem dúvida nenhuma, o alcance daquele objetivo. Observe, os dois times tinham o mesmo objetivo, que era ser campeões mundiais, só que traçaram estratégias bem diferentes. Então, isso de cara é muito importante que vocês se lembrem da aula passada, né? E tenham essa personalidade, galera. Isso é muito importante, tá? Vocês vão observar que o tempo todo eu vou estar batendo nessa tecla, o quanto que, na minha opinião, aí eu falo enquanto Alexandre mesmo, tá? Enquanto não só professor, mas Alexandre, é importante que cada um de vocês tenham esse tipo de coragem, né? De, muitas vezes, ter sim uma identidade, ter sim um rótulo, no sentido não de te diminuir, de te padronizar, não, mas no sentido das pessoas saberem quem você é. Você criar o teu código, né? Eu chamo isso de código de honra, né? Daquilo que você não só pensa, mas como você faz também. É lógico, Tom, e aí é muito importante para não ser mal interpretado por vocês, tenho certeza que nunca serei em relação a isso, né? Não dá, e vocês sabem disso, né? Vocês são adultos, não dá para se adotar uma postura rígida com relação a tudo isso, né? Imagine, por exemplo, eu, por exemplo, tenho 42 anos, se eu for lembrar do homem que eu era quando eu tinha 30 anos, é lógico que existe um lastro de coisas que eu ainda sou, né? O caráter, a moral, a ética, ela vai continuar existindo, apesar de ser aprimorada, mas tem muitas coisas que, literalmente, eu me comportaria, muitas ações que eu tomaria naquela época que hoje eu não tomo mais. Isso é uma coisa muito clara, né? Ou seja, houve um aperfeiçoamento, mas isso é um processo de transformação, né? Então, tome muito cuidado com isso, galera. Tome muito cuidado. Até falei para vocês, até de cunho pessoal isso, né? Quem sou eu para falar isso? Mas se afastem de pessoas que, quando você me conheceu, já era assim. Não, porque eu sou assim. Eu estava vendo uma palestra que, inclusive, eu lembrei de vocês. Já sugeri Leandro Carnal para vocês, já sugeri também Pedro Calabres. E o Pedro Calabres, numa palestra última que eu assisti dele, ele falou que uma pessoa, quando afirma isso, eu sou assim mesmo, né? Eu nasci assim, ela, na verdade, está mostrando um alto fracasso, né? De uma incapacidade dela olhar para si mesma e fazer um melhoramento. E aí pode ser de qualquer coisa que você quiser, desde coisas que envolvem questões pessoais, comportamentais, profissionais, né? E aí, turma, fica um recado, vocês que já estão no mercado de trabalho, vocês sabem disso, tanto quanto eu, talvez com menos tempo, né, em função de serem mais jovens, a grande maioria. Mas hoje não dá mais para se adotar uma postura rígida, muito pelo contrário, né? É impressionante o quanto que, cada vez mais, eu tenho certeza que vocês acompanham isso, são assuntos que, por exemplo, eu não gosto, assuntos que envolvem política, né, principalmente, mas o quanto que as pessoas adotam posturas extremas, né? Eu sou isso, eu sou aquilo, né? É o branco ou preto, o céu, o inferno, certo e errado, né? Então, ou seja, entre o branco e o preto tem cor pra caramba, entre o certo e o errado tem coisas pra caramba. Então, observem que esse posicionamento quanto a uma forma de pensar, né? Que nem, por exemplo, uma vez eu estava comentando com uma pessoa que um país como o nosso, é difícil não ter um governo que seja assistencialista, né? Ou seja, que ajude as pessoas mais fracas. É difícil, é um assunto complicado de se falar,
Aí de cara a pessoa já falou, não, então você é esquerdista, eu falei, de maneira nenhuma, eu não sou nada disso, muito pelo contrário, estou falando para você que com características econômicas que um país como o nosso tem, é impossível você, seja qual for o governo, entrar e não ter essa preocupação. Né? Então, ou seja, tome cuidado com isso, porque esse posicionamento voltado ao perfil de liderança ou de líderes que cada um de vocês né? E não fujam dessa responsabilidade. Você fala assim, professor, mas eu sou estagiário, professor, mas o meu cargo que eu exerço na empresa é um cargo de nível hierárquico baixo, né? Estou começando minha carreira agora. Galera, não interessa, né? Muito pelo contrário. É exatamente isso que eu quero que vocês acreditem, que já cedo, nessa idade que vocês estão, alguns aí, bem jovens inclusive, independente da idade, como eu também penso nisso praticamente todos os dias, a gente tem que estar aprimorando tudo isso. Então, quando eu trouxe, voltando lá para a tela, esses estilos de liderança para vocês, eu não, de maneira nenhuma tive essa pretensão de mostrar para vocês qual delas era melhor ou pior, muito pelo contrário. Simplesmente quis instigá-los a conhecer cada um deles e principalmente adotarem, a partir do momento que eu conheço tecnicamente alguma coisa, conceitualmente alguma coisa, a chance de eu vir a conhecer e principalmente adotar na minha vida é muito maior. Né? Então, essas palavrinhas que eu frisei na aula passada, comandar, orientar, incentivar, né? Chegamos ao entendimento, inclusive, né, que na aula passada, que esse incentivo é muito relativo, né? É muito difícil você querer reanimar uma pessoa que está morta, é impossível, não adianta, né? Já está morta, né? Então, ou seja, eu acho que tem muito isso, né? Então a gente traz, é lógico que essa fala que eu estou falando é um pouco pesada, é um pouco dura, mas verdadeiramente é o que eu acredito muito. Eu acho que, pensando em termos corporativos, dá para se pensar assim também. Né? Se você não tiver uma perspectiva de você ser uma pessoa propensa, né, ou propícia, melhor dizendo, ao melhoramento, chega uma hora que você vai descolando daquela equipe, você vai descolando e vai ficar para trás. E aí, quando você fica para trás, o que vai acontecer? Uma demissão, né? Ou talvez uma coisa um pouco menor do que isso, uma falta de uma promoção futura. Né? Já falamos isso em aulas, acho que chegou alguém, já falamos isso em aulas passadas. Seja bem-vinda, Sorita Sol. Uma não promoção, né, um não crescimento, e aí vem a frustração, vem o sentimento de autoestima diminuída nesse contexto. Então, tome cuidado com essa questão de incentivar, até porque uma empresa, seja uma empresa grande, ela tende a te incentivar sim, mas volto a repetir, a gente só consegue ajudar quem quer ser ajudado. Isso é uma frase clara, né? E aí, quando ele colocou aqui, na grande maioria das áreas da vida, podemos observar o surgimento de líderes. Para que um grupo de pessoas se reúna e se comporte em direção ao objetivo, é necessário que exista também uma liderança eficaz. Então, isso é uma coisa muito óbvia, né, galera? Porque você observa isso talvez num grupo de crianças, né? Se você tem um grupo de crianças, não conheço nada dessa área, assim, no sentido, né, didático falando, né, tem o pessoal da área aí realmente faz um trabalho excelente com crianças, acho um trabalho muito difícil, inclusive. Tem aquela criança mais desenvolvida, aquela que naturalmente é mais desinibida, né? Então, observe que essa motivação, essa inspiração, ela está associada a algumas características. Tá? E uma delas, sem dúvida nenhuma, é ser extrovertido, né? É ser uma pessoa de comunicação, que tenha um nível de comunicação. Né? Então, se você não se identifica com isso, ou se você fala assim, pô, professor, quando você fala isso, eu fico reflexivo, né? Na verdade, eu não me vejo como sendo uma pessoa comunicativa, não me vejo como sendo uma pessoa extroversiva, né? Eu não confundo ser extroversivo com uma pessoa sem noção, com uma pessoa, nada disso. Estou falando no sentido positivo da palavra. Né? Sempre com aquela preocupação também, a gente faz isso nessa aula, já falamos sobre isso também, de dar uma certa aula motivacional em algum sentido também, de entender, galera, que isso é um processo. Né? E quebrar isso, né? Começar a pensar nisso é um bom começo. Né? Eu até sempre brinco com meus alunos e falo, se você é tímido, se você é tímida, já tem uma coisa negativa aí. Você vai namorar menos na sua vida, né? Isso é uma coisa que é muito clara. Então, será que vale a pena? Fica a interrogação. A vida é sua, você faz o que você quiser. Mas aí, no nosso enfoque profissional aqui, aí não dá. Né? Porque quando eu falo aqui, olha as características. Garantir harmonia e boa comunicação. Então, ou seja, esse cara vai ser um interlocutor. Né? E observe, tanto que é difícil fazer isso. Né? Porque quando você é uma pessoa... O segundo tópico, delegar tarefas de maneira eficiente e otimizada. Então, quando eu falei harmonia e delegar tarefas, fica muito claro que isso é uma habilidade. Né?
principalmente essa questão da harmonia, porque se nós já chegamos a entendimento em aulas passadas, que nós somos pessoas com mundos diferentes, né, com motivações diferentes, com características diferentes, e você se depara com um líder na equipe que você trabalha, você vai ter que estar canalizando aquela energia, né? Quando eu falo energia, eu estou falando literalmente falando, tá? Em prol daqueles objetivos que a empresa tem. E muitas vezes a gente vai ter que estar usando estratégias diferentes para motivar essas pessoas, que seria o terceiro tópico. Lembra daquele exemplo, daquele quadro que eu falei que um banco que eu trabalhei, os caras criaram, né, que deu certo, mas poderia não dar. Se fossem pessoas com características diferentes, né, pessoas menos comunicativas, mais introversivas, né, pessoas mais acostumadas a um trabalho mais atrás de um computador, ficando no escritório, que não era nosso caso. A gente saía, ficava o dia fora, tinha que estar conversando, era área comercial, né, linha de frente ali, então poderia não dar certo. Então cabe a esse líder estar mensurando, né, o quão essa motivação ela pode ser alcançada com essa ou aquela ação. Organizar, também já falamos muito sobre isso, determinar os melhores caminhos para os seus objetivos, né? Então fica muito claro que esse líder é aquela pessoa que vai estar entoando, né? Eu sempre, quando eu falo em liderança, lembro de vários grandes líderes que nós temos, o que me marcou muito no sentido de conhecimento foi, na minha opinião, o próprio Alexandre o Grande, né? Porque ele era uma pessoa, né? Quem nunca assistiu esse filme, pessoal, assistam, tá? Vale a pena assistir o filme, não vou garantir que vocês gostem, do seu ponto de vista de entretenimento, jamais tem essa pretensão, mas é um filme que tem muito conteúdo, tem muita reflexão, né? Então, Alexandre é um cara que ele tinha um senso de inquietude, né, de descobrimento, desbravador, que ele simplesmente era o tempo todo questionado pelas pessoas que o norteavam, né? Então, por exemplo, quando os grandes, né, soldados dele reclamaram que ele, na verdade, já estava em 10, 15 anos, né, longe de casa, só batalhando, e aí ele pergunta para um dos soldados, mas você já achou a sua casa? E ele fala, eu não, né? Então, ou seja, era um cara que, acima de tudo, ele tinha uma inquietude e sabia conduzir. E uma parte muito importante, estava até lendo um livro recente, e veio essa frase, quando ele foi questionado também nesse momento, ele tirou a sua própria camisa e mostrou quais eram suas cicatrizes, né? Olha só, a liderança pelo exemplo, né? Ele te mostrou as cicatrizes para os homens e falou, eu sangro tanto quanto vocês sangram. Então, ou seja, vocês não estão sozinhos nessas batalhas, eu também estou. E a maior parte das cicatrizes estavam na parte da frente do corpo dele, não atrás. Então, isso quer dizer que, na verdade, ele estava no campo de combate na frente daquele exército, etc. Então, ou seja, é uma liderança pelo exemplo, né? É exatamente o que a maioria das pessoas tem muita dificuldade hoje em dia, né? De você pegar aquela pessoa, eu não estou falando de ser fã, eu não gosto muito dessa nomenclatura, não, mas você entender que se existe um artista, um profissional, seja um cantor, que seja um palestrante, que seja um professor, seja quem for, se ele te serve de motivação, né, entenda que você pode ser, inclusive, melhor do que ele, né? Desde que você esteja absorvendo aquele conhecimento, eu não estou falando só de conhecimento, estou falando de postura, estou falando de ações, mas você consiga canalizar isso para a tua vida, que ela é uma vida diferente, né? Então não dá para você comparar pessoas de idades diferentes, muitas vezes, e dar um Ctrl-C e Ctrl-V, muito pelo contrário, você vai ter que estar adaptando aquilo às suas circunstâncias, que são muito pessoais. Beleza? Então, quando aqui, na aula passada, a gente falou sobre essas características, né? O carisma, discurso claro e didático, né? Então sempre trabalhem muito isso em vocês, pessoal. Não é ser didático, ser claro, não é ser uma pessoa que esteja... uma vez eu estava numa aula, uma aula de cursinho, e eu tinha várias idades diferentes, e aí um senhor se incomodou, porque eu parei para passar um conceito que eu tinha certeza que a maioria das pessoas não sabia, né? E aí, por muito carisma da minha parte, eu consegui resolver, mas o que eu expliquei para ele que talvez, né, ao olhar dele, seria um conceito muito simples, que ele já sabia disso há anos, muitas vezes, mas que algumas daquelas pessoas ali, na verdade, teriam, sim, uma dúvida quanto a esse conceito, que é um conceito importante naquele edital que estava sendo cobrado, né? E para o senhor que já sabe, bom que eu estou reforçando, e talvez esteja trazendo um conceito um pouco mais atualizado daquilo que o senhor tinha, ou teve em algum estudo anterior que o senhor teve, né? E aí ele concordou nesse sentido. Então é muito importante, cara, a gente está também tendo esse discurso claro, né? Até porque aquilo que parece ser muito claro para eu, na condição de Alexandre,
Quando eu falo, talvez não seja para você, na condição de aluno, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, principalmente quando estamos numa comunicação com uma pessoa que não é um par nosso, né? No sentido de não ser uma pessoa que trabalha na mesma área, né? E não estuda as mesmas coisas que nós estudamos. Então, por exemplo, entre vocês que são de administração e contabilidade, vocês podem ficar muito à vontade, né? Uma vez que vocês estão tendo hoje, né, as mesmas matérias praticamente. Mas vai chegar um momento que vocês, cada um vai para um canto aí, e aí seria mais importante você ter essa preocupação. A paciência, falamos bastante, pensamento estratégico, ou seja, visão finalística. Para quem esqueceu, visão finalística é aquela visão com foco em resultados, né? Eu estou aqui hoje dando essa aula para vocês, mas sei qual que é o grande objetivo que eu tenho ao ser o professor, ao estar sendo o professor dessa matéria. Rápido tomada de decisão, difícil, né? Muitos de nós somos pessoas que prorrogamos o processo de tomada de decisão, então cuidado com isso. Boa capacidade de delegar, né? Se delegar, turma, tem a ver com características da pessoa, né? Então não adianta você simplesmente delegar tarefas a uma pessoa que não tem competência para isso. Né? Quando eu falo competência, pessoal, não é que eu estou chamando essa pessoa de incompetência, né? Muito pelo contrário. Eu estou querendo dizer para vocês, lembra do exemplo que eu dei para vocês na aula passada? Se eu tenho um zagueiro no meu time de futebol, aliás, eu dei o exemplo do cara do vôlei, né? Que eu esqueci, mas o líbero, né? O líbero que é um cara especializado em defesa do vôlei, né? Ele fica lá atrás, o cara, inclusive, tende a ser mais baixo do que os outros jogadores, porque não tem a obrigação de atacar. Então, se eu usar esse líbero como sendo a minha principal fonte de ataque, a chance de eu ter um resultado negativo é muito grande. Né? Então, diferentemente de eu colocar num ponto um cara que já está acostumado a cortar, etc. Então, cuidado, né? Para eu delegar tarefas a alguém, eu tenho que saber quais são as competências, né? Quais são as virtudes que essa pessoa tem, e para aí sim eu saber o quanto que essa pessoa é capaz de, literalmente, gerar resultados, que é o nosso foco da aula de hoje. Discurso motivacional inspirador, falamos muito sobre isso, disciplina e organização, proatividade, compromisso e autorresponsabilidade. Então, seja, o que seria essa autorresponsabilidade, pessoal? Nós temos, literalmente, né, ciência, né, do papel, da relevância daquilo que eu estou fazendo, né, ao exercer aquela tarefa, aquela função, né, ou aquele cargo. Tudo bem? E aí, aqui começamos a falar sobre lucro, ó, com a conclusão que o estilo de liderança pode ser responsável por 30% do lucro de um negócio. Né? Então, a gente vai ver que esse valor, muitas vezes, pode ser até maior, dependendo das circunstâncias. Avançamos falando sobre o estilo de liderança, falamos sobre o autocrático, né? Ou seja, aquela postura centralizadora, né? Que gera algumas vantagens. Você tem, por exemplo, no autocrático, você vai ter aí uma tendência, né, a um resultado, a uma tomada de decisão mais rápida, mais objetiva, né, uma vez que você não está discutindo. Mas qual que é o aspecto negativo, pessoal? Uma desvantagem, por exemplo, seria você literalmente estar tendo somente uma visão sobre aquele mundo, né? Tem um filme, não sei se vocês já assistiram, vale a pena dar uma olhada também, um filme até antigo, acho que 2013, chamado Guerra Mundial Z. Não sei se vocês já assistiram, mas tem durante o filme uma pandemia, né, de zumbis, parece um pouco clichê, parece ser um filme, mas ele é bem imprevisível, esse filme aí. E desses filmes, pandemia é o segundo que eu mais gosto, só pede para aquele filme do Eu Sou a Lenda, do Will Smith. Eu acho aquele filme fantástico, vale a pena dar uma conferida também nesse filme. Mas nesse Guerra Mundial Z, chega um momento que o Brad Pitt, que é o ator principal do filme, ele chega em Israel, e aí estão falando sobre a questão da pandemia, enfim, assistam depois com calma. E aí, em algum momento, ele fala que, o israelense, né? Ele fala que eles têm lá o que eles chamam a teoria do 10º homem. Né? Se não me engano, é 10º. Que seja 9º, que seja 8º, não faz diferença. O que ele quer dizer com isso? Aí, o que seria isso? O Brad Pitt pergunta. Ele fala, não, se os 9 primeiros homens concordam com aquilo que está sendo discutido, é a obrigação do 10º homem discordar. Ou seja, o que ele quer dizer com isso, né? Na minha interpretação, pode ser que a de vocês seja melhor, enfim, ou, enfim, diferente da que eu estou tendo. O que ele quer dizer? Por que essa discordância? Questionar, porque não é possível que... Será que não é possível que alguma coisa que foi avaliada para essas 9 primeiras pessoas não esteja sendo descartada para que essa decisão tenha sido tomada? Né? Então, galera, tem a ver com isso. Então, eu acho que o autoritarismo, então, o estilo de liderança autocrática, ele peca nesse sentido, na minha opinião, principalmente, porque você vai trazer um pensamento único. E quantas vezes nós estamos diante de uma circunstância, que expomos essa circunstância para alguém, e esse alguém, seja quem for, traz um ponto de vista totalmente diferente daquilo que você tinha interpretado, talvez em questões de segundos. Né? Então, ou seja, muitas vezes nós estamos tão
inseridos, né, ou mergulhados naquele buraco, naquele problema, naquela situação, você não consegue ter uma visão diferenciada. Então, na minha opinião, né, o grande problema desse estilo de liderança é essa questão voltada à centralização do processo de tomar decisão, beleza? Falamos sobre o coach, né? O coach eu achei bacana a gente relembrar. Para quem esqueceu, essa palavra coach quer dizer treinador, né? Ou treinando, né? O ING seria no sentido do verbo, né? Enfim, mas seria no sentido na tradução literal, seria coach, seria treinador. Tanto quando você assiste Copa do Mundo de futebol, parece lá, Tele Santana, não, nossa, Tele Santana eu fui longe, hein? O atual técnico da seleção, que seja o... Como é que é o nome dele, galera? Nossa, fugiu aqui. É o... Hã? Tite, isso. Aí o Tite lá, aparece o nome Tite embaixo, coach, né? Porque geralmente é colocado em inglês. Então, coaching seria no sentido de treinamento. Então, qual que é a principal vantagem que nós discutimos na aula passada com relação a esse estilo de liderança? É um cara incentivador, né? Um treinador, aquele cara que vai conhecer você profundamente. É mais ou menos o que um nutricionista faz, é mais ou menos o que um profissional de educação física faz. Né? Estou falando de um profissional de verdade. Né? Quando você vai num nutricionista ou vai num personal que seja aquele cara professor da academia mesmo, que ele vai olhar para você e vai perguntar, mas e aí, quais são os seus objetivos? Você quer emagrecer? Você quer ficar bombado? Você quer você quer melhorar seu condicionamento físico? E aí, a partir do momento que você vai falando, ele vai traçando. Então, em cima daqueles pontos fortes e fracos, né? Então, de repente, você já é uma pessoa acostumada a ter uma alimentação saudável, né? Então, seria um ponto forte. Mas ele vai estar melhorando aquela sua forma de alimentação em função do que ele sabe quais são os seus pontos fortes e pontos fracos. Né? Então, ele vai estar trazendo, ele vai estar te conduzindo nesse sentido. Então, essa liderança eu acho sensacional, porque a partir do momento que ele detecta esse profissional, ou essa profissional, detecta quais são os seus pontos fracos, ele vai estar direcionando o que você tem que melhorar. Né? É como um jogador de futebol que bate mal pênalti, por exemplo. Né? Então, a partir do momento que você começar a treinar intensivamente bater o pênalti, literalmente falando, a chance desse profissional, seja ele um jogador ou uma jogadora, de melhorar, né, os seus números seria significativo. Beleza? Avançando para a gente fechar, nós temos aqui a liderança liberal, né, que eu falei para vocês, que é aquele que praticamente impossível de ser colocado na prática, ou muito difícil de ser enxergado, né? Porque ele falou que autogestão, autogoverno, galera, isso é muito complicado, né? Não sei se vocês concordam comigo, mas, infelizmente, aí eu falo na minha opinião mesmo, tá, galera? Eu acho que nós, como pessoas, homens, mulheres, né? O modelo de criação que nós temos num país como o nosso, ele tem algumas falhas. E uma das falhas que eu enxergo é essa dependência que nós criamos, né, dos nossos pais, por exemplo. E observe que você vê, né, literalmente uma reprodução desse tipo de comportamento. Né? Vou dar um exemplo bem simples. Tá? Uma vez eu estava na piscina junto com um amigo que tem um filho, o moleque deve ter seus 7 anos, 6 anos, mais ou menos, e ele simplesmente não conseguia nem conversar com a gente, porque ele estava olhando o filho o tempo todo. E detalhe, o filho estava com uma boia, a piscina, tinha algumas pessoas lá também, a piscina não era tão profunda assim. Então, ou seja, isso externiza, na minha opinião, não sou psicólogo, mas já li algumas coisas sobre isso, uma criação que foi passada de muito zelo para ele está passando isso para frente. Né? Vocês sabem disso com certeza, você pega um país desenvolvido, pessoal, né, é o contrário, né, daqui. Não estou dizendo que os pais não tenham cuidado lá, por favor, não é isso que eu estou querendo dizer. Né? Cuidado é necessário, claro, mas eu estou falando do excesso, não estou falando do normal. Né? Em países desenvolvidos, por exemplo, é o contrário. A maioria dos adolescentes, é lógico que são realidades diferentes, né? Principalmente culturalmente falando, economicamente falando. Claro, é difícil comparar um país europeu com a Dinamarca, com a Suíça, né? A Alemanha, né? Com um país como o nosso. Mas eu estou querendo dizer que existe uma cultura instalada nesses países de desenvolvimento, né? No qual aquele filho dificilmente ele sai de casa depois de seus 20 anos de idade. E observa que aqui no Brasil é o contrário, né? Aqui no Brasil as pessoas cada vez mais ficam mais tempo em casa, né? Volto a repetir, não estou dizendo que está errado, mas muitas vezes isso vai criar uma dependência emocional que vai fazer com que isso reflita negativamente nessa pessoa de forma ela não ser capaz de tomar suas próprias decisões, né? Então isso aí é aquele negócio, na minha opinião, né?
O que aquele pai ou que a mãe está fazendo parece ser uma coisa boa, mas no final das contas você está criando, na verdade, muitas vezes uma pessoa incapaz de se autogerir, que essa palavrinha que foi colocada aqui no texto. Ó. Cadê ela? A autogestão, né? E na filosofia, né, Aristóteles falava muito sobre isso, sobre a questão do autogoverno, né? Eu me autogovernar, né? Eu criar condições de tomar minhas decisões e ser respaldado por conhecimento em função disso. Então, galera, é muito difícil, né? Porque a maioria das pessoas não estão aptas a se avaliarem. Aquele exemplo que eu dei para vocês, professor, qual a nota que se dá para a sua aula? Eu sou um cara humilde, vou dar 9,5, mas será que eu mereço esse 9,5 mesmo? Que critério eu estou usando para avaliar essa aula, entende? Então, essa liberalidade proposta pela liderança liberal, ela tem um quê, né, de muita dificuldade de se implementar, porque a maioria das pessoas não tem esse direcionamento, esse posicionamento, perfeito? Então, seria mais indicado, conforme eu falei para vocês, para pessoas de nível de mestrado, de doutorado, que tendem a ter uma capacidade maior de autogoverno, beleza? E, por último, falando sobre a democrática, que é interessantíssima, na minha opinião, junto com a coaching, a mais interessante, né? Ela fala sobre aqui, ó, estarem sempre preocupados com a satisfação de bem-estar e motivação do time, então, ou seja, integração, né? Satisfação, motivação, valorização da contribuição de todos do time, maior comprometimento e responsabilidade. Então, ou seja, de uma forma geral, ela vai tornar, sem dúvida nenhuma, ao meu ver, essa equipe um pouco mais coesa, né? Porque as pessoas vão estar, na minha opinião, com um sentimento de importância maior, né? Então, como é legal quando você se sente importante num processo, né? Imagina, por exemplo, quando você recebe uma mensagem de aniversário, né? De alguém, e essa pessoa exalta, por exemplo, o quão importante você foi para essa pessoa em algum momento, ou continua sendo, ou no momento você foi mais, hoje você é menos, mas continua sendo. Então, uma mensagem sincera, ela vai te trazer uma coisa como essa. Então, a gente se sente, é um prazer ouvir isso de alguém. A mesma coisa acontece num grupo de trabalho, aliás, numa equipe de trabalho, melhor dizendo, né? No qual essas pessoas vão se sentir importantes dentro desse processo chamado liderança democrática, diferentemente da autocrática, que seria o contrário. As pessoas vão se sentir menos importantes, né? Então, a chance de uma pessoa se desprender, a chance de uma pessoa vir a sair, a chance de uma pessoa, aquilo que nós chamamos de turnover, ou seja, rotatividade, a chance de uma pessoa estar menos preocupada com resultados, né? Entrar naquela questão do absenteísmo, querer sair mais cedo, né? Querer chegar mais tarde, ou seja, não se envolver com aquele trabalho é muito maior, perfeito? Pessoal, então tudo bem até aqui? Lembraram com relação à nossa aula passada? Alguma pergunta? Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Maravilha. Então, vamos continuar. Com relação ao nosso tópico de hoje, deixa eu só voltar aqui no início, porque eu consegui mudar aqui a ordem. Está lá em cima. Opa, acho que está lá em cima mesmo. Que maravilha. Aqui. Né? Então, conforme, só fazendo um breve resumo do que iremos falar agora, a gente volta com muita força a falar sobre o processo de comunicação interna, tá, galera? Ou seja, remete, inclusive, ao nome da nossa matéria, comunicação organizacional. A gente vai entender, galera, com muita tranquilidade, o quão importante é um aperfeiçoamento, um aprimoramento, a busca pela excelência. Coloque essa palavrinha no vocabulário de vocês, né? Se você for entrevistado por alguém, né, que seja uma conversa, que seja uma entrevista de emprego, né, você falar que preza por excelência naquilo que você faz, bem, desde que seja verdadeiro, desde que você se enxergue dessa forma de verdade, né? Ou seja, naquilo que você se propõe a fazer, você propõe a fazer com excelência, né? Como é diferente quando isso acontece, né? Por exemplo, dá um exemplo bem bobo, galera. Hoje eu fui pegar meu carro, estava com um problema mecânico no carro aí, um dia na oficina, e meu carro era um serviço de injeção, enfim, não entendo nada dessa área, mas enfim. E aí, o cara simplesmente, ao entregar o carro, ele entregou o carro limpo e o carro com o motor lavado, que estava com muita poeira em cima. Inclusive, não foi nem que eu andei em poeira, não costumo andar não, mas do dono anterior, imagino eu, né? E o cara entregou, eu tirei até uma foto, mandei para um amigo meu, falei, pô, sensacional, né? Porque, assim, é a segunda vez que eu vou num lugar como esse, mas, ou seja, os caras estão gerando valor. E não tinha obrigação de fazer isso, inclusive, ele poderia até me cobrar por isso. Né? A lavagem de um motor de um carro, galera, eu vou chutar aí, viu? Mas se alguém souber, me fala. Mas deve ser pelo menos uns R$50 aí, fácil, fácil.
porque é meio perigoso, né? Não é todo mundo que faz. Se você colocar lá o jato lá, pode desconectar alguma coisa e queimar algum componente eletrônico, imagino eu legalmente falando. Então, inclusive foi por isso que eu não tinha feito antes. E o cara entregou a coisa, então, ou seja, completa, perfeita, né? Inclusive foi até surpresa o cara fez, né? E etc. Então, isso é bacana, porque está gerando valor, né? Então, imagina, quando alguém me perguntar sobre alguma oficina mecânica, esse valor que foi gerado por esse dono, né, dessa oficina vai ser evidenciado em resultados, porque mais pessoas vão procurar. Então, esse momento que a gente vai chegar aqui. Então, ou seja, houve um processo de tomada de decisão interno, e eu tenho certeza que ele não fez só para mim, ele deve fazer isso de maneira constante, né? E fique bem claro que ele não estava dando em cima de mim também, tá, galera? Falei isso para meu amigo, eu falei, pô, esse cara está dando em cima de você. Quando eu fui lá, ele não fez isso. Mas aí ele lembrou que ele tinha feito outra coisa. Ele deu um desconto maior, ele entregou o carro dele mais rápido. Então, ou seja, é avaliar de acordo com as circunstâncias. Falamos sobre isso também. Em um momento, por exemplo, eu demonstrei pressa em pegar o carro, deixei lá e, como não estou usando o carro para praticamente nada, e no caso dele era o contrário, ele tinha pressa, era um outro momento da vida, né? A vida estava normal naquele período ali, etc. Então, a gente vai falar bastante sobre isso, vamos falar sobre o processo de avaliação, processo de valoração, processo de controle, e a gente vai chegar ao entendimento de quanto que isso é importante para gerar um valor externo a essa organização. E quando eu falo valor externo, eu estou falando de dinheiro também, né? Mas só dinheiro, professor? Não, estou falando também de reconhecimento, vamos começar a acrescentar essa palavrinha no nosso vocabulário, pessoal. Próxima aula, vamos falar bastante sobre isso. O que é essa tal relações públicas, né? Por que as empresas cada vez mais têm essa preocupação? Por que, por exemplo, quando você passa um outdoor, você vê a Câmara Legislativa do Distrito Federal, né? CLDF, né? Câmara Legislativa do DF. Colocando um outdoor de quantas decisões foram tomadas, de quantos projetos foram aprovados. Bem, eu particularmente acho meio complicado isso, porque é um órgão público, né, que já tem essa obrigação, mas se um órgão público tem essa preocupação de estar publicamente evidenciando aquilo que ela faz, por que uma empresa privada não vai pensar ainda mais nisso, né? Então a gente vai falar um pouco sobre essa questão da valoração, que é um conceito muito importante, que talvez alguns de vocês, né, tenham uma dificuldade de diferenciar entre criar valor e criar uma valoração, né, e até mesmo nesse contexto uma avaliação também, né? Então a gente vai entender, por fim, né, eu diria que a ideia é trazer a importância, a relevância do processo de comunicação interna para que você gere um valor agregado lá no final, ou seja, uma melhor imagem da empresa perante o mercado e, naturalmente, essa melhor imagem ela vai trazer resultados para a empresa, beleza? Então, voltando para lá, o que eu coloquei para vocês aqui, pessoal? Eu coloquei o início, né? Eu coloquei demonstração de resultados em comunicação organizacionais e em relações públicas. Essa parte de relações públicas vai ser objeto de estudo nosso na próxima aula, tá, galera? Já pode até anotar aí, para aqueles, digamos que mais antenados, né, no sentido de preocupação quanto ao conteúdo, quiser fazer uma análise, um estudo prévio, fique à vontade, tá? Então, o que eu coloquei para vocês aqui? Vamos lá, vamos bem devagar, pessoal. Cada vez mais organizações adotam uma gestão orientada para demonstração de valor, que se apresenta atualmente como principal desafio para a comunicação organizacional e relações públicas. Em outras palavras, não basta mensurar os resultados obtidos pela área, ou seja, pelo departamento, mas há de se demonstrar seu valor e sua contribuição para o negócio. Em outras palavras, pessoal, o que esse parágrafo quer dizer para a gente? Né? Que não basta eu chegar no final de um ano, essa parte é bem legal, hein, galera? E principalmente o pessoal de contabilidade, hein? Não basta eu chegar no final do ano e mostrar quais foram os resultados que a minha empresa alcançou durante o ano, né? Por exemplo, né, vamos associar o futebol aí, sem paixões futebolísticas, mas o time X aí apresentou um resultado no final do ano de lucro de 900 milhões de reais, por exemplo, né? Resultado de receitas, tudo que entrou nesse time ao longo do ano de 2019 foi de 900 milhões de reais. Ou seja, o que esse parágrafo quer dizer? Que não basta eu chegar e trazer esses 900 milhões. Eu tenho que estar trazendo, mas qual foi a contribuição do departamento de futebol? Qual foi a contribuição do departamento de remo? Qual foi a contribuição do departamento de ginástica olímpica? Qual foi a contribuição da sede social da empresa que mantém piscinas, é um clube, né, que vai funcionar, academia? Qual foi a contribuição do time de vôlei desse time, se é que ele vai ter? Então, isso que eu estou querendo dizer para vocês, pessoal. É lógico que eu estou dando um exemplo de um time de futebol, mas vamos
mas vamos levar para o mundo corporativo tradicional, né? Eu sou uma empresa como a Coca-Cola, né? O qual, desse resultado alcançado de milhões, bilhões de reais que essa empresa ganha por ano, quanto que foi a contribuição do departamento de gestão de pessoas nesse resultado? Quanto foi a contribuição do departamento comercial, né? Enfim, aí de cara, alguém pode falar assim, professor, do departamento financeiro, do departamento administrativo, alguém pode falar, professor, mas isso é difícil, hein? Porque, caramba, professor, como é que você vai ratear isso em vários departamentos? Galera, esse é o nosso desafio, né? Você criar um mecanismo de avaliação. Por isso que eu iniciei essa aula falando exatamente isso para vocês. O desafio é exatamente esse, você criar um mecanismo que você consiga avaliar e mensurar de maneira individualizada. Até para que você consiga, isso é uma coisa óbvia, tá? Detectar quais são as falhas. Qual departamento está contribuindo mais, qual departamento está contribuindo menos, o que tem que ser mudado naquele departamento. E aí, pessoal, quando eu falo de mudança, eu não estou falando só de substituição de pessoas, não. Estou falando de substituição de ideias, né, de ações, né, de gerenciamento, de gestão. Então, vocês entenderam onde eu quero chegar com essa parte da matéria, pessoal? Então, voltando para cá, quando eu coloco para vocês aqui, em outras palavras, não basta mensurar resultados obtidos pela área, mas há de se demonstrar seu valor e sua contribuição para o negócio. Ou seja, cada departamento tem que se mensurar ou buscar uma forma de você mensurar individualmente qual a contribuição cada um deu para o resultado final. Tudo bem? A demonstração de desempenho a ser apresentada pelas áreas de comunicação organizacional e relações públicas é o efeito de suas ações sobre os relacionamentos, a imagem e a reputação corporativa. Então, galera, mais uma palavrinha boa. Imagem e reputação corporativa, ou seja, como é a imagem dessa empresa, a reputação dessa empresa aí fora. Ativos considerados intangíveis, palavrinha é essa, para quem chegou um pouquinho depois, eu já alinhei com vocês, mas daqui a pouco eu vou colocar de maneira um pouco mais completa. Aqui que é um ativo intangível, aquilo que eu não consigo pegar. O in, né, seria de negação. Intangível, incorpóreo, imaterial, ou seja, não palpável. Então, uma marca, uma patente, um capital intelectual são exemplos de ativos intangíveis. Portanto, como demonstrar o valor de bons relacionamentos se estes muitas vezes evitam que os públicos processem ou façam propaganda negativa? Deixa eu ler de novo essa parte que ficou confusa. Portanto, como demonstrar o valor de bons relacionamentos se muitas vezes esses evitam que os públicos processem ou façam propaganda negativa? O que eu quero dizer com isso, pessoal? Que muitas vezes, né, uma empresa ela simplesmente não está atenta a ouvir, né, o que esse cliente tem a dizer. Quem já foi, por exemplo, na Renner sabe o que eu estou falando. Você tem um painel ali, né, quando você sai na porta de entrada ou saída, enfim, que é a mesma, que você tem um nível de satisfação, né, que é mensurado quanto a pessoa pergunta, você pode opinar aqui com a satisfação? Só que eu acho muito falho aqui dali, na minha opinião, porque, não sei se vocês concordam, mas nível de satisfação com relação a quê? Né, por exemplo, eu posso ter sido muito bem atendido no vestiário, é vestiário que fala não, provador, né, sempre troco essas palavras. O provador, de repente a pessoa que estava lá foi, né, pediu opinião, a pessoa foi, né, gentil em falar que ficou legal o tamanho, não ficou, pegou uma peça lá para mim num tamanho diferente, bacana. Mas de repente quando eu fui lá no caixa da empresa para pagar essa mesma peça de roupa, talvez foi demorado demais, talvez a pessoa estava mal-humorada, etc. Então ali, na minha opinião, é uma pseudo forma de mensuração de valor ou de satisfação, porque deveria ser um pouco mais departamentalizada, né? Então, ou seja, talvez o que me satisfez foi maior do que o que me insatisfez, mas poderia ser o contrário, né? Então, eu acho meio difícil você, ali, na minha opinião, tá mais fingindo que está te ouvindo do que te ouvindo, né? E tome cuidado com isso, hein, galera? Nunca achem ruim o cliente reclamar. Eu sei que na prática é difícil, né? Alguém vai falar assim, pô, professor, tem cliente que é chato pra caramba, né? Sim, a gente sabe disso, mas entenda que quem reclama quer continuar com você, né? Por exemplo, a namorada do Genildo aí, se ela chamar o Genildo para bater um bate-papo, né? Vamos conversar, Genildo, eu quero melhorar a nossa relação, vamos tomar um vinhozinho juntos, uma cerveja, sei que você gosta de tomar, né? Sinal que ela quer continuar com o Genildo. Se ela simplesmente não atender mais o Genildo, não responder mensagem, acabou, meu amigo, dançou, né? Então, quem reclama, na minha opinião... Aí é lenda.
Aí é lenda, viu, professor? Pois é, mas brincadeiras à parte, concorda que faz sentido, né? Se a pessoa tá querendo sentar, conversar para te falar, pô, mas muda aí, melhora aí, pá. Pô, a pessoa está querendo ficar com você, mas se não atender mais, já era, a coisa vai ficar mais complicada, né? Então, lembre-se, o cliente que tem essa perspectiva de reclamar, ele tende a ser uma pessoa, um cliente que ainda quer continuar. Verdade. Verdade. Quem falou isso? A senhorita Stephanie? Isso. Eu. Maravilha, exatamente isso, concordo plenamente. Então, tome cuidado. Vejo o pessoal reclamando demais. Ah, mas fulano é muito chato, vem aqui todo dia. Né? A gente sabe que tem exageros, né? Por exemplo, tem aqui um exemplo disso, cara. Vocês sabiam que o maior programa de pessoas da terceira idade, se não me engano, acima de 60 anos, né, considerado terceira idade, ia ao shopping e ia ao supermercado, né? Então, esses supermercados de bairro que fala, né? Ali, todo dia, o cara vai todas as vezes. Por exemplo, aqui onde eu moro, tem um compra aqui na frente. Não vou dizer que toda vez eu encontro ele, mas a maior parte das vezes eu encontro um senhor, inclusive, chapeuzinho do Cruzeiro, torce pro Cruzeiro, azul, né? Chapeuzinho do Cruzeiro, camisa do Cruzeiro, short do Cruzeiro. Toda noite ele está lá e conversa com todo mundo, e se duvidar deve falar sempre as mesmas coisas, mas enfim, né, existe uma assiduidade. Então, para aquela proposta que o supermercado tem, que é fidelizar o cliente, ele conseguiu. Alguém pode achar aquele cara chato, né? Mas é o que eu falo para vocês, né? E uma vez eu vi ele reclamando lá, pô, esse pão aqui tá duro demais, chega em casa já tá duro, não sei o quê. Mas, ou seja, eu não quero comprar em outro lugar, melhor o de vocês, né? Então, cuidado com isso aí. Como demonstrar o impacto de um comportamento que não ocorreu por causa da habilidade organizacional em gerenciar sua comunicação e seus relacionamentos? Exatamente o que eu acabei de falar. Se você não consegue criar um modelo de mensuração de resultado, né, você sequer vai saber se agradou, deixou de agradar, etc. Então, é isso que a nossa aula de hoje tem como propósito. Um modelo de mensuração, né? Ou como relacionar um comportamento favorável demonstrado por um público hoje, um bom relacionamento, que vem sendo desenvolvido em longo prazo. As respostas podem estar nos estudos dos ativos intangíveis. Então, em outras palavras, pessoal, o que esse texto quis dizer aqui nesse momento? Que é um texto que está desafiando a empresa. Então, ou seja, se eu tenho os dois opostos, né? Um resultado ruim e um resultado positivo, eu tenho que ir em busca dos dois. Então, não basta eu querer ouvir somente, por exemplo, dá um exemplo bem bobo. Uma vez eu fui uma padaria que eu vou em Itaguati, inclusive aquela padaria que eu te encontrei, Vitor, lá, padaria Rio de Janeiro, né? Há muito tempo atrás, a primeira vez que eu fui lá, não tinha xícara de café. Acreditem nisso, padaria. Já fui em várias que não tem. Galera, tomar café, para muita gente, é um ritual. Né? Para mim, por exemplo, é um ritual. Eu adoro tomar um café. Né? Tem gente que não liga para isso. O cara bota naquele copinho ali copinho americano, né? Que é bom para tomar cerveja. O pessoal gosta de cerveja, fala isso para caramba. E realmente, eu lembro que realmente quando eu tomava eu gostava. O cara não tá nem aí, bota nos pratos, mas a maioria das pessoas que gostam do café quer tomar numa xícara. E se você perguntar para ele, alguns vão falar até assim, muda até o gosto. Ou seja, fica mais gostoso se você tomar na xícara. E, galera, com relação ao gosto é um pouco exagerado, mas com relação ao ritual, uma coisa é uma xícara, né? Outra coisa é um copo americano. É a mesma coisa quem gosta de tomar vinho, que é o meu caso. Eu não vou tomar vinho num copo de requeijão, galera. Né? Uma vez eu fui na casa de um amigo meu e ele me ofereceu vinho dessa forma. Eu quase peguei a garrafa e joguei na cabeça dele. Falei, não, meu amigo, é melhor você nem me oferecer. É porque o cara não tinha. Tragédia. Tragédia total. O cara não tinha Na verdade, não foi um amigo, não, foi meu irmão. Ele tinha recém-casado e tal. Aí, quando eu fui ver, sabe essas adegazinhas, tipo aquela dali que tem ali, ó, em cima da geladeira, dá pra ver ali, não? Né? Que tem ali os vinhos colocados em cima, né? E aí, nessa casa desse guerreiro antes, agora ele tá melhor, o cara aprendeu. Tinha, na verdade, litro de leite, aqueles leite de Caixa de leite. Eu falei, não, eu vou embora. Tá me tratando mal. Né? Então, brincadeiras à parte, é meu irmão, fica à vontade de falar isso. Eu queria dizer para vocês, turma, que eu fiz uma sugestão para essa dona dessa padaria, é uma senhora e um senhor, não lembro o nome deles, e eu coloquei lá, eu falei para ela pessoalmente, só a dona daqui, ele falou, eu dou uma sugestão, compra uma xícarazinha, né? Meia dúzia, não precisa nem ser muitas, não. E coloca aí, né? Porque eu acho que pessoas como eu vão gostar de tomar um café na xícara. Na outra vez que eu fui lá, já tinha xícaras lá, e até hoje ela lembra disso. Ela falou, pô, não sabe meu nome, não lembra, né? Imagino eu. Ela falou, eu lembro que você foi, né, foi uma vez aqui, você sugeriu isso. Então, galera, esse é um exemplo positivo, né? De uma pessoa que
está em busca daquele resultado positivo. Então, hoje, a satisfação que eu tenho ir num lugar como esse é muito maior do que seria num lugar que eu não fosse ouvido, né, que eu desse como já aconteceu no Guará, tinha um lugar que eu ia lá, quando eu morava lá, eu desse a mesma sugestão até hoje na Copa Americana. Né? Então, por mais bobo que seja, a pessoa está perdendo, a empresa está perdendo a possibilidade de ouvir seus clientes. Né? E esse que está te ouvindo ainda é pior, porque está te ouvindo e não está executando aquilo que você está sugerindo, então está fingindo que está te ouvindo. Né? Então, quando esse texto ele fala sobre isso, galera, que fique bem claro. Para nós é importante tanto o feedback positivo quanto o feedback negativo, porque o positivo eu estou buscando um aprimoramento, né? Tá gostando, eu vou fazer de tudo para que o resultado se torne ainda melhor. E o negativo, eu vou implementar as mudanças, né, que essa ação, né, ou esse procedimento deve tomar. Pessoal, com relação a esse slide, tudo bem? Alguma pergunta para vocês? Alguém tem um exemplo como esse que eu dei da xícara de café, que gerou resultado positivo no meu caso, ou talvez negativo para alguns de vocês? Não. Tranquilo? Vou ligar esse aqui um pouquinho. Estão me ouvindo, pessoal? Tá tranquilo mesmo? Sim, dá para ouvir tranquilo. Então, maravilha. Então, vamos passar. Pessoal, a fim de terminar aula mais cedo. Estou percebendo isso, hein? Então, vamos lá. Aquela palavrinha boa para a gente acrescentar. Para quem está com o caderninho da sabedoria, já coloca aí o que é um ativo tangível, o que é um ativo intangível, né, galera? Então, os tangíveis, né, são aqueles que são, até colocar um... Opa! Voltar para cá, vou colocar aqui, ó. São os materiais, ó. São os bens materiais, ou seja, os corpóreos, né? Que eu posso pegar. Então, eu poderia ficar a noite toda falando aqui: prédio, computador, veículos, caminhões, equipamentos, terrenos, imóveis, são todos exemplos de bens tangíveis. E já os intangíveis seriam o contrário, né? São os bens imateriais. Ou seja, aqueles não palpáveis, aqueles que eu não consigo ver, mas que têm mensuração econômica. Então, galera, alguém pode falar assim: professor, mas marcas e patentes, capital intelectual, como é que se mensura isso, hein? Galera, seria uma boa pergunta, tá, turma? Na verdade, dá um pouquinho em pé aqui, galera. Estou nas costas aqui. Vamos lá. Então, olha só. Vou voltar para cá, acho que tem que mudar um pouquinho a posição. Então, na verdade, essa mensuração de intangível, galera, é um desafio muito grande, tá? Se alguém for perguntar, ou até mesmo pesquisar, se existe um modelo de mensuração de intangível, ainda não existe um modelo. Até costumo dizer muito, quando estou numa aula de contabilidade, que seria um dos grandes desafios da contabilidade criar um modelo de mensuração de intangível, tá? Hoje, na verdade, o que nós temos, alguém pode perguntar: professor, mas como é que é feito isso? Galera, é feito por especulação, né? É a mesma coisa, né? Eu chego para você, quem assistiu esse filme sabe o que eu estou falando, um filme chamado O Lobo de Wall Street, né? Quem não assistiu ainda, está perdendo tempo, assista esse filme, só tome cuidado que é um filme que tem um teor sexual, né? Tem algumas coisas ali que são inapropriadas a menores, né? Mas independentemente disso, né, isso daí não agrediu em nada, muito pelo contrário, o filme tem muito conteúdo, e tem uma parte do filme que mostra isso, que o ator principal, que é o Leonardo DiCaprio, que eu esqueci o nome do personagem, ele literalmente vende ações de uma empresa que era, na verdade, uma empresa de manutenção de helicóptero, de avião, não lembro muito bem, mas ficava, né, literalmente era um galpão, talvez uma porta de madeira, um negócio bem simplesinho, mas que ele vendia, né, ações dessa empresa como se fosse uma empresa valorosa. Lógico, galera, que eu não vou entrar no mérito da questão ética, né? Já é outra história, inclusive, esse filme ele mostra muito isso, o quanto que a ganância, né? Já falamos bastante sobre isso, existe uma diferença grande entre ganância e ambição. Imagino que vocês serão pessoas ambiciosas e não gananciosas, né? Porque a ganância é daquela que esse filme, inclusive, mostra bastante essa disposição do Leonardo DiCaprio se tornar uma pessoa rica, independente dos resultados, aliás, independente dos meios. Né? É por isso que eu comecei falando sobre aquela questão do Karl Marx, que ele falava: os fins justificam os meios. Né? Então, essa frase ela é meio pesada, né? Porque está querendo dizer para você, pelo menos é a minha interpretação, que independente do meio que você
execute alguma coisa, se tiver um resultado positivo, ele valeu a pena. Eu acho que não, ainda mais quando você fala em política, a necessidade de se rever essas questões aí. Mas esse filme ele vai mostrar muito, né, o quanto que uma marca, né, muitas vezes, ela não tem esse valor, mas é falado que se tem isso. E aí, galera, é uma questão especulativa. Né? Eu chegar aqui para vocês e falar assim, o apartamento que eu moro vale 5 milhões de reais. Né? Se alguém não vier ver que vale bem menos do que isso, naturalmente essa pessoa pode acreditar. Né? Eu posso falar que fica na localização, tem uma praia aqui na frente, se a pessoa acreditar que tem isso, naturalmente talvez ela pague. Então isso que eu estou querendo dizer para vocês é o que nós chamamos de ambiente especulativo. Né? E o ambiente especulativo é um ambiente muito propício a questões antiéticas, muito propício às questões ilegais, muitas vezes também. Né? Que nem, por exemplo, você vê aqui em Brasília, quem mora há muito tempo sabe o que eu estou falando. Né? Essa região aqui próxima, que é como é que é o nome, galera? Tem aqui Vicente Pires, né? O bairro aqui de Vicente Pires, é um lugar que já tem muita dificuldade, né? Tem algumas pessoas que eu conheço que moram lá, inclusive, mas as pessoas elas esquecem de como foi criado aqui dali, né? Eu jogava bola na época ali, e aí eu tinha um camarada que era um dos donos lá, filho do dono, sei lá, um garoto, ele literalmente pegou aquela fazenda aquele dia, falei, não, chácara, né? Sei lá, lote, acho que seria lote, seria o nome mais adequado. E aí ele dividiu em 20 partes, né? E quem comprou ali hoje vai valer muito mais do que valia naquela época, né? Mas observe que foi uma questão especulativa, não sabia que iria virar um bairro, não sabia que iria ter uma certa estrutura, por mais que, né, deixe a desejar com relação a outras regiões, mas indiscutivelmente tem várias mansões ali, literalmente falando, que fazem que de alguma forma existe uma valorização muito maior do que já teve em outrora, beleza? Então isso voltando para cá, é aquilo que eu falei para vocês com relação aos intangíveis, tá? Então, no final das contas, se o Joaquim quer vender o seu açougue na esquina e ele fala que né, passa-se o ponto, se ele chegar e falar, eu tenho 100 mil clientes que frequentam regularmente o meu açougue, e alguém acreditar, alguém vai pagar mais por isso. Bem, se alguém não acreditar, né, e ver que, na verdade, ele tem 20 clientes assíduos todos os dias, né, o valor que ele vai pagar por essa marca, né, ou literalmente por esse ponto, vai ser infinitamente menor. Tudo bem? Galera, ficou clara a diferença entre tangíveis e intangíveis? Ficou. Tranquilo? Alguma pergunta? Não. Maravilha. Então, observe tanto que é difícil, hein, galera? Falar em capital intelectual, né? Como é que se mensura, por exemplo, a intelectualidade de um profissional, né? A capacidade dessa pessoa em tomar decisões. Né? No período atual que nós estamos, por exemplo, é um período que vai requerer isso muito das empresas, né? Porque as empresas estão se reinventando. Percebe que eu vejo muito YouTube, imagino que vocês também. Você vê que aquelas propagandas hoje do Bradesco, né, do Itaú, essas grandes corporações estão batendo muito nessa tecla, né? Trabalhando a questão motivacional, segurem firme, aguentem firme e tal. Lógico, estão falando isso é muito importante também, viu, galera? Os bancos, eu tenho certeza que vocês percebem isso, né? Não só pelas propagandas, mas também na condição de clientes, né? Os bancos são uma característica que é muito importante. Eu, particularmente, não gosto de banqueiro, não, galera. Acho que banqueiro é uma das piores raças, né, que tem. A banqueira, geralmente, leia um pouco sobre isso, peguem a história dos bancos e vão ver. Lógico que tem exceções, mas, como regra, são pessoas muito gananciosas. Enfim. E aí, naturalmente, se você pegar, né, o banqueiro, o banco em si, em momentos como esse, eles muitas vezes estão fingindo estar do seu lado. Né? Não sei se vocês têm essa percepção. Né? Porque, por exemplo, quando eu trabalhava em banco, isso tem bastante tempo, já falei para vocês, era muito comum um banco aumentar, quando eu trabalhava nesse segmento, né, independente de banco, era muito comum em períodos como esse, períodos de muitas incertezas, né, de ninguém saber literalmente o que vai acontecer, alguém pode achar, mas ninguém tem certeza. Quando que o comércio vai voltar a funcionar? Ninguém sabe, as academias, ninguém sabe. Né? Então, aumentava-se a taxa de juros. Então, por exemplo, se a taxa de juros era de 1,6%, um exemplo, ia para 4,5%. E aí eu fingia na condição de banco estar ao seu lado. Mas observe, eu estou ao seu lado, mas com uma certa desconfiança, porque aumentei a taxa de juros. Né? Então, isso soa muito bem, né, em termos corporativos, porque se você simplesmente parar de emprestar dinheiro numa época como essa, volto a repetir, num cenário de muita incerteza, você tende esse cliente vai lembrar de você lá na frente, depois que passar essa crise,
seja lá qual for, vai falar assim, pô, você Itaú, você Bradesco, na época que eu precisei de vocês, vocês viraram as costas, né? E agora vocês estão me querendo como cliente de volta, então você aumentando as taxas, né? Indiretamente você está dizendo não também, mas de maneira um pouco mais educada, e aí vem uma propaganda como essa, a gente sabe do poder do marketing, da mídia, né? E aguente firme, estamos com vocês, então isso é uma coisa que funciona muito bem. Então, e mais do que nunca, independentemente de estar ou não, esse capital intelectual, ele vai ter que pensar de maneira diferente hoje em dia, né? Isso vai gerar, né, claro, essas pessoas, né, sejam quais forem as decisões que elas vão tomar, e seja qual for o segmento que essa empresa atue, naturalmente isso vai gerar resultados melhores ou não, né? Dando continuidade, pessoal, vou avançar aqui. Vamos lá. Avaliação e mensuração. Tá? Todo mundo. Essa palavra avaliação ela causa até um certo temor, né, galera? Principalmente alunos, né? Vocês, como alunos, vocês, né, de uma forma geral, não gostam de ser avaliados, né? É muito a questão da prova, né? Existem questões emocionais por trás disso, né? E realmente faz sentido, né? Por isso que eu falo muito, né? Por isso que é muito importante. E vocês vão ver sempre falando sobre isso, pelo menos em alguns momentos, que você consiga se desenvolver emocionalmente, né? Porque a prova ela vai continuar sendo um instrumento de avaliação. Não sei se ele é tão bom, se ele é o melhor ou pior, até tenho minhas críticas também a fazer a prova, mas ele é uma das formas de avaliação. Assim como apresentar um trabalho lá na frente também é uma das formas de avaliação de um aluno, né? Então, quando se fala em avaliação, por si só já causa um resultado negativo. Por exemplo, em algumas aulas futuras, dentro desse processo de comunicação, que é o que nós estamos trabalhando, a gente vai falar sobre auditoria interna, sobre auditoria externa, e a gente vai perceber, imagino que alguns de vocês já passaram por um processo de auditoria, que ela é uma forma de avaliação daquele departamento, daquele profissional, daquela profissional. As pessoas se sentem incomodadas, porque elas se sentem muitas vezes fiscalizadas, né? Então, olha só que coisa estranha, né, pessoal? Você quer trabalhar num lugar, você quer ter, né, melhores salários, melhores desafios profissionais, melhores condições, né? Você quer ser revisto, mas você não quer ser avaliado, né? Então, galera, isso é o que nós chamamos na gestão de pessoas, vocês sabem disso, até porque eu já coloquei esse palavrinho no caderno de vocês, lá nas aulas presenciais, lá no início, que é a famosa avaliação de desempenho, né? Então, a avaliação ela vai gerar, na verdade, uma qualificação, né? Ou seja, uma mensuração quantitativa de alguma coisa, né? Então, eu entendo, ao meu ver, que a maioria das pessoas elas não gostam de ser avaliadas, uma vez que essa avaliação ela pode trazer, né, um resultado que não cause um certo desconforto nessa pessoa. Mas reveja, se você se identifica com essa fala, reveja porque eu, na condição de professor, eu tenho que ser avaliado, né? Tem que chegar no final do semestre. Aliás, a ideia é que isso não aconteça somente no final do semestre, não. A ideia é depois vocês me falam se isso aconteceu ou não nessa nossa matéria, né? Se vocês estão fazendo isso com os outros professores também. Mas chega um ponto que você tem que ter um feedback daquela turma, né? Então, se eu não tenho, talvez eu possa interpretar como se tudo estiver às mil maravilhas. Nem sempre vai estar, né? Então, eu não vejo problema nenhum em ser avaliado pelo aluno, muito pelo contrário. O problema é aquilo que nós falamos, né? Muitos de nós, e eu me incluo nessa situação, nós não estamos aptos a avaliar alguém. Eu estou falando enquanto professor, não, pessoal. Enquanto professor, é claro que eu estou. Estou falando que muitas vezes, né, você, quando avalia determinada pessoa, determinada função ou cargo que ela exerça, você leva aquilo ali para questões pessoais. Então, tome muito cuidado com isso, né? Uma coisa é você não gostar de um professor, outra coisa é você não gostar da aula dele. Na minha opinião, são coisas diferentes. Eu já tive professores, por exemplo, que eu achava a postura do cara assim, uma postura repugnável, para ser bem sincero. Mal educado, grosseiro, né? Enfim, fazia tudo aquilo que eu busco não fazer enquanto professor. Ele serviu de parâmetro negativo, isso daí eu não vou ser, né? Mas era um professor que tinha um conteúdo assim sensacional, que tinha uma clareza na forma de falar, que era uma coisa estupenda, né? Então, no final das contas, a avaliação que eu faço numa aula como essa é uma aula positiva, né? Sem dúvida nenhuma. Porque, no final das contas, o meu objetivo não é me relacionar com aquele professor como amigo, por exemplo. Lógico que se acontecer, né, é legal, isso pode acontecer. Mas o objetivo é me relacionar dentro de sala de aula. E ele atendia das minhas necessidades enquanto aluno, né? Eu estou falando da UNB na época, enfim. Tudo bem? Então, voltando para cá, vamos lá. Opa, apertei errado. Aqui. Avaliação e
Mensuração. A demonstração de resultados não pode ser discutida fora do contexto do planejamento estratégico, pois, além de ser fase inerente ao processo, a avaliação só poderá ser conduzida de maneira correta se for antecedida por um planejamento bem realizado. Galera, isso é uma coisa óbvia, né? Tudo que a gente vai fazer na vida, eu tenho certeza que vocês sabem disso, não só o pessoal da administração, que isso daqui é dever de casa para eles, mas para todos nós, na condição de estudantes, né, de etc. Tudo que você vai avaliar, você tem que ter um planejamento prévio. Eu preciso saber, né, aonde eu quero chegar. E é por isso que nas aulas anteriores, nós falamos sobre definição de objetivos. E aí, a partir do momento que lembro, foi na última aula não, foi na aula anterior, né, quando nós falamos lá em redes sociais. Então, quando eu falo estabelecimento de objetivos, isso é uma coisa óbvia. E aí sim, depois eu vou mensurar. Né? Tanto que ele coloca aqui, ó, estabelecimento de um objetivo claro e mensurável. Elemento facilitador da avaliação e da mensuração, uma vez que ele que norteia tanto a execução do plano quanto a verificação de seus resultados. Então, galera, já fica um recado para todos nós, na condição de gestores, né? Se fosse uma aula motivacional, que não é nosso caso, mas em alguns momentos ela acaba sendo uma palestra motivacional, né? Eu ia sugerir a vocês que vocês, antes de tentar mensurar alguma coisa, você tem que traçar o objetivo. Vou dar um exemplo bem simples, galera. Por exemplo, quando eu estudei para o vestibular, isso foi em 1995, final de 95, eu lembro disso como se fosse ontem. Já são passados aí 25 anos, né, cara? Tem muito tempo isso. 95, 2005, 25 anos. 15, E aí, eu peguei todo o conteúdo, eu tracei um planejamento. Qual que era o planejamento que eu tinha? Saber primeiro qual era todo o conteúdo, quantos tópicos tinha cada matéria, por exemplo. E a partir do momento que eu tracei esse objetivo, eu tracei quantas horas eu ia estudar por dia para que eu alcançasse aquele objetivo, que era o quê? Ver todo o conteúdo. Então, esse era um dos objetivos que eu tinha. O principal era passar, né, naquele vestibular. Mas um deles, né, que era um meio para a obtenção desse fim, era exatamente estudar todo o conteúdo. E aí, o que aconteceu, né, através dessa avaliação? Chegou faltava, sei lá, eram 6 meses de estudo. Depois de passado 3 meses, eu parei para avaliar os objetivos que eu já tinha alcançado. Ou seja, quantos tópicos, sei lá, vou chutar, nem lembro, não tem nem como lembrar. Se são 100 tópicos, um exemplo, são 100 tópicos das mais variadas matérias, química, física, né, matemática, português, tudo aquilo, etc. E aí, vamos imaginar que faltando 3 meses, eram 6 no total, então em 6 meses eu teria que estudar 100 tópicos, né? Então, olha só, se eu estou no 3º mês, faltam 3 para a prova, eu estou na metade do tempo, cronologicamente falando. E aí eu teria que estar pelo menos com 50 tópicos já estudados, perfeito? Metade do tempo, metade do conteúdo. E eu verifiquei que eu tinha apenas 30 tópicos estudados. E aí o que aconteceu? Através da avaliação dos resultados que eu estava alcançando, ou seja, o número de tópicos que eu tinha estudado, eu observei que eu estudava 4 horas por dia, tá, galera, na época, tá? Que é pouco, na minha opinião, pelos parâmetros atuais, mas era outro tempo. Hoje tem aluno que estuda 12 horas por dia, né? Acredito. O aluno falou para mim que o professor está estudando 12 horas por dia, eu vou passar no concurso, falei para ele, passar eu não sei, mas doido você vai ficar, isso eu tenho certeza. Mas brincadeiras à parte, eu não conseguiria estudar 12 horas por dia, mas talvez esse cara consiga, talvez essa pessoa consiga. Né? Então isso é uma coisa muito pessoal mesmo. Né? Não dá para você dizer, cravar que consegue ou não consegue, cada um tem sua estratégia. E aí o que aconteceu? O que eu fiz? Eu acrescentei 1 horinha a mais de estudo. Então, ou seja, o meu planejamento inicial ele foi revisto. Então, ou seja, acrescentando 1 hora a mais, eu observei que aí sim eu ia alcançar o grande objetivo, que era ver, o grande objetivo era passar, né? Mas o objetivo acessório que era ver os 100 tópicos, ou 100, né, tópicos de cada conteúdo total ao longo daqueles 6 meses, beleza? Então, galera, cuidado com isso. Jamais uma avaliação ela tem que anteceder um planejamento, exatamente o contrário. O planejamento antecede a avaliação. Beleza? Pessoal, com relação a esse nosso slide, alguma pergunta? É bom que vocês façam pergunta, que eu dou uma relaxada aqui, tomo uma aguinha. E aí, tudo bem? Tranquilo, professor. Tranquilo? Vocês estão muito caladinhos, hein, galera? Tudo bem. Tranquilo? Então vamos lá, vamos continuar. Ver se a gente consegue terminar antes de meia-noite hoje, hein, galera? Vamos lá. Com relação à avaliação. Deixa eu ver como é que tá. Voltei a sentar aqui, deixa eu ver como é que tá aqui essa
essa câmera. Beleza. Estou voltando para cá. Nós temos a questão da avaliação. Etapa do processo de planejamento que verifica o desempenho de um plano previamente estabelecido e que se dá ao longo de um processo de implementação em busca de possíveis ajustes. Equivale ao que o Watson denomina simples avaliação. O Watson é um autor da administração, tá, galera? Então, o que acontece aqui, galera? É exatamente o que eu falei no exemplo Vou dar outro exemplo para vocês, ainda mais interessante, sob o ponto de vista corporativo, né? Um exemplo corporativo agora. Por exemplo, né, uma grande empresa, um grande banco, por exemplo, tem como objetivo da área comercial fazer aí, sei lá, 1 milhão de financiamentos de automóveis ao longo de um ano de 2020, por exemplo, né? Ou seja, em outras palavras, esse banco quer emprestar 1 milhão de dinheiro para as pessoas comprarem carros, né? Financiamento de leasing, financiamento de CDC, etc., né? Leasing é arrendamento mercantil, CDC seria crédito direto ao consumidor. E aí é a mesma coisa. Então, se eu quero fazer 1 milhão, né? O que vai acontecer? Quando chegar em junho, o objetivo que eu tenho que ter alcançado são de 500 mil, né? 500 mil emprestado, né? Porque 1 milhão seria, né, o dobro de 500 mil. Então, se chegado em junho, no dia 30 de junho, né, que foi todo o planejamento que antecedeu essa avaliação, eu estou avaliando que na minha carteira eu só consegui apenas 20% desse valor, ou seja, apenas 200 mil reais, eu vou ter que implementar uma melhoria nesse processo. E aí, o que eu posso fazer, galera? Aí as decisões são as mais variadas. Estou dando um exemplo. Pode-se, por exemplo, contratar mais colaboradores, né? No caso, seria operadores financeiros para executar, para estar pegando áreas que até então a empresa não fazia. Pode-se aumentar a meta, né, desses profissionais. Pode-se abaixar a taxa de juros, né? Não é assim que funciona? Se eu quero vender dinheiro, estou vendendo dinheiro, sou um banco, né? Se eu vender uma taxa mais barata, eu vou incentivar as pessoas a comprarem mais, né, dinheiro naturalmente, perfeito? Então, foi o que o texto falou aqui, essa parte aqui eu achei legal. Falou aqui, ó, que se dá ao longo do seu processo de implementação em busca de possíveis ajustes. Então, galera, processo de comunicação interno, ele tem que literalmente ter essa preocupação com relação a ajuste, né? Guardem essa fala, ou criem a fala de vocês, eu criei essa fala aglutinada com outros pensadores aí, nada é suficientemente perfeito ao ponto de não poder ser melhorado, né? Então, essa ideia inicial que foi traçada, que nós chamamos de planejamento, no momento que você avalia, e aí alguém pode pensar, professor, mas traga um resultado positivo, né? Beleza, vamos pegar o exemplo do banco. Se era 1 milhão, né? E eu tenho lá, por exemplo, já no meio do ano, dia 30 de junho, 600 mil alcançado, talvez seja a hora de aumentar a meta desses colaboradores, por exemplo, desse departamento, dessa área comercial, né? Porque 1 milhão foi um exemplo, galera, pode ter um fator externo, sei lá, quer ver um exemplo legal, já que nós estamos falando de financiamento de automóvel, de repente você tem uma redução do IPI por parte do governo federal, que é um imposto sobre produtos industrializados, que você, na condição de banco, ao traçar aqui no 1 milhão, não estava considerando essa possibilidade, só que agora eu estou, né? Então é isso que eu estou querendo dizer para vocês. Existem fatores externos também, é por isso que eu falei para vocês, né? E isso é muito importante que a gente esteja atento, né, àquela visão sistêmica, né? Ou seja, eu estou inserido num ponto, eu estou olhando para tudo ao meu redor, né? Então, um gestor de sucesso, uma gestora de sucesso, ela tem esse olhar, né? Esse olhar que vai estar percorrendo tudo. Então, jamais esqueçamos de olhar para fora. Né? Tanto que agora, por exemplo, um exemplo categórico, tem empresas aí que estão com as mãos atadas, esperando a liberação por parte do governo. Então, para que ela comece a implementar, com certeza vai ter uma ousadia melhor, com certeza depois que voltar, imagino eu, estou falando, né, imaginando que teremos mais promoções no comércio quando ele voltar, né, quando a coisa se regularizar, porque tem um resultado que vai ter que ser alcançado, né, vai ter que se entrar mais receita nessas empresas, né, porque lidamos com uma situação que era imprevisível, pelo menos ao nosso olhar enquanto consumidores, enquanto cidadãos, né? Então, ou seja, muitas das coisas que nós não estamos acostumados a acontecerem em algum período, né, de filiações, geralmente a gente vai ter quando? Talvez somente em janeiro do ano que vem vai se antecipar muita coisa disso, ou seja, vai ser um período que muita coisa vai ser feita de maneira diferente. Então, por isso que no texto aqui, quando ele fala implementação em busca de possíveis ajustes, então não descartem essas possibilidades, muito pelo contrário, tá? Então, uma vez que nós falamos de avaliação, vamos falar de mensuração.
Como é que eu mensuro tudo isso? O processo conduzido com o intuito de demonstrar os resultados obtidos por um programa, ou seja, de demonstrar que os objetivos inicialmente propostos foram alcançados de fato, o que aproxima esse conceito da definição de Ferreira, né, no livro de 1995, para avaliação do caráter somativo. Corresponde ao que o Watson, mais uma vez o mesmo autor, né, conceituou como avaliação da eficácia dos objetivos. Então, galera, né, essa avaliação tem que ser mensurável. Né? Então, não adianta eu chegar... Aquela crítica que eu fiz, não sei se vocês concordam, vamos voltar ao exemplo da Renner. Né? Eu tive um planejamento, por exemplo, eu sou a Renner, eu quero ter uma satisfação de 85% dos meus clientes ao saírem da loja. Tá. Mas como é que é colocado isso naquele painel? Eu acho que é muito satisfeito, satisfeito ou insatisfeito. Acho que são só 3 opções. E sejam essas. Muito satisfeito, satisfeito ou insatisfeito, por exemplo. Né? Mas observem, ela está te dando você está sendo avaliado, mas você não está sendo mensurado. Não seria mais interessante? Então, se eu fosse um gestor de uma empresa como essa, uma das coisas que eu ia sugerir, primeiro, é você trazer uma avaliação departamental. Né? Qual foi a sua avaliação com relação à área comercial? Né? As roupas estavam... Estou viajando aqui, né? Ajudem aí. Né? Estavam expostas de maneira de fácil acesso. Né? A qualidade desse tecido, né? A qualidade dessa roupa. No vestuário, né? Provador. No provador, você foi bem atendido. O ambiente era confortável. Né? A sua satisfação com relação ao conforto, o ar-condicionado, a educação daquela pessoa que te atendeu lá. No caixa, qual foi o tempo que o senhor ficou, né? Qual foi o nível de satisfação que o senhor teve. Então, ou seja, eu estou multifacetando o meu grau de satisfação. Ou que pelo menos tivesse uma numeração. Eu prefiro avaliações dessa forma, de 1 a 10, por exemplo, né? No qual eu poderia colocar, aí sim, esse tópico que foi colocado aqui pelo nosso PowerPoint vai ficar legal. Porque você está mensurando de maneira quantitativa o grau de satisfação que eu tenho com relação, né, a esse departamento, aquele departamento, ou a empresa como um todo. Perfeito? Então, galera, é impossível você fazer, na minha opinião, avaliar sem mensurar. Né? Então, a mensuração, o grau de satisfação que você tem com relação a alguma coisa tem que ser não só avaliado, mas mensurado. E isso vai fazer com que você tenha uma percepção muito maior do quanto você está acertando ou o quanto você não está acertando desse processo de satisfação. Lembrando que na aula que vem vamos falar sobre publicidade. Né? Então, se essa minha publicidade está sendo positiva, nesse exemplo da Renner aí, será que quando eu saio de lá na condição de cliente, quando o meu cliente sai de lá, ele verdadeiramente conseguiu passar para eu na condição de empresa o grau de satisfação ou não que ele tem? Na minha opinião, não. Né? Alguém pode discordar, alguém pode falar, professor, não, eu acho que pelo menos está fazendo alguma coisa. Quando eu vou lá na CIA, por exemplo, não tem isso. Realmente, eu acho que não tem. A Riachuelo também não tem. Né? Então, é uma empresa que, queira ou não, tá... Olha só que legal isso, pessoal. A matéria vai dar uma encaixada aqui, ó. Então, se eu sou a Renner e você é a Riachuelo e a outra pessoa seria a CIA, que são empresas concorrentes, empresas de departamento, qual é a publicidade externa que eu estou fazendo? Assunto da próxima aula, né, na condição de Renner. Estou falando para você o seguinte: ei, eu estou te ouvindo, ei, eu tenho preocupação em melhorar os meus processos para aumentar a sua satisfação. Então, ou seja, mesmo que você não consiga fazer, e na minha opinião não consegue plenamente, acabei de falar para vocês sobre isso, pelo menos essa empresa tendo preocupação em te ouvir. E tem gente que adora isso, tem gente que adora. Como eu te disse, para mim aquilo ali é indiferente, mas tem gente que aperta o botão com força, está muito satisfeito. Né? Ou o contrário, dá uma porrada, dá muito insatisfeito. Né? Então, essa percepção do quanto está sendo ouvido é muito relativo. Beleza? Pessoal, tudo bem com relação à mensuração? Ficou claro a importância de se mensurar o resultado avaliativo de um processo, de um departamento, de uma empresa? Sim. Tranquilo. Oi? Tranquilo. Tranquilo? Genil, você está quietinho hoje. O que foi, Genil? A mulher terminou contigo mesmo, guerreiro? Aquele exemplo que eu dei não era um exemplo, é verdade, cara? De nada, senhor. Veja pelo lado positivo, tem coisa positiva que pode acontecer, né? De repente é porque você tem outras mulheres que você vai conhecer, ou de repente você querer casar contigo da pessoa, cara, o problema que você teria? Não, senhor, estou de boa. Maravilha. Bom saber, então você está bem.
Galera, e a valoração? Olha só que nome diferente, talvez nome novo para alguns de vocês, né? Porque valorar alguma coisa, né? Verificamos ainda que há na literatura menção do termo valoração, motivo pelo qual propomos adotá-lo para designar a contribuição econômica de um determinado setor ou programa traz à organização. Isto é, seu retorno financeiro por meio da relação custo-benefício. Galera, talvez um exemplo legal dessa valoração, por exemplo, a Nike, todo mundo conhece, empresa de material esportivo. Se você for pesquisar na Nike, se não me engano, foi em 1997. Não tenho certeza, mas que seja 97, ela passou por um grande escândalo, a Nike, a empresa, porque foi descoberto o trabalho infantil nas fábricas da Nike nos tigres asiáticos. Galera, acreditem, não é uma exclusividade da Nike, não, tá? Tem várias outras empresas que você fala assim, pô, mas professor, essa empresa faz isso, galera, tem várias. Quer ver uma que eu lembrei recentemente também? A Nestlé. Todo mundo conhece a Nestlé, né? Nestlé é uma multinacional, suíça, inclusive. E observem, galera, Suíça, hein? Suíça é um dos países mais éticos do mundo que você possa imaginar. Tanto prova isso, galera, olha só que interessante. Não sei se vocês sabem disso, inclusive nesse filme que eu já sugeri para vocês, que é o Lobo de Wall Street, com o Leonardo DiCaprio, que na minha opinião é o melhor filme dele disparado como ator, já falei isso para vocês, ele vai levar uma grana para a Suíça, aí ele leva parentes, as pessoas colocam dinheiro no corpo, né? Ida e volta, dinheiro legal, enfim. E aí, na época que eu assisti esse filme da primeira vez, eu não sabia disso. Aí, em algum momento, fala-se do porquê que a Suíça é considerada um paraíso fiscal. Sabe por que a Suíça é um paraíso fiscal? Agora, o que é um paraíso fiscal? É um país, né? É uma região no qual o dinheiro que você coloca lá ele quase não é tributado pelo governo, diferentemente daqui, por exemplo, né? Aqui no nosso país, por exemplo, você tem uma carga tributária pesadíssima, aí nós sabemos disso, né? Nós temos aí, por exemplo, um imposto de renda que ele come aí, dependendo do valor do dinheiro, 27,5%. Então, se você recebe 1 milhão de uma loteria, por exemplo, você vai receber, na verdade, 750 mil, e não 1 milhão, né? Ou seja, 700, alguma coisa nesse sentido. Então, 27,5% vai ficar para o Estado, para o governo. Então, o que quer dizer isso? Aqui num país como esse, na Suíça é um paraíso fiscal porque não existe uma lei pesada com relação à questão tributária. E por que não existe, pessoal? Que a Suíça é um país tão ético, desculpe, mas tão ético, que lá a corrupção praticamente inexiste. Olha só que diferença em relação ao nosso país, né? E por que não tem essas leis lá, galera? Porque simplesmente ninguém comete elas. E aí quem vai cometer esses crimes são quem? Pessoas de fora. É a mesma coisa. Para que você vai ter uma prisão num lugar que não se comete crime? Não faz sentido, né? Tanto prova isso, vocês já viram reportagens como essa, países como Dinamarca, Suécia, Suíça, tem prisões, né, que são literalmente presídios que são fechados, porque o nível de criminalidade do país como esse é muito baixo, né? Então a mesma coisa se aplica às regras fiscais, ao que é certo e ao que é errado. Então, muitas das regras que se tem num país como o nosso, do que se pode ou não pode se fazer, existe porque aqui o Estado tem que coibir esse tipo de ação. Me refiro ao Estado na condição de federal, estadual, né? No caso federal fica mais interessante. E lá é o contrário, não existe leis, né, seja qual for, porque as pessoas lá não praticam. Quem pratica é a pessoa que vem de fora. E ser se transformado num paraíso fiscal, de alguma forma, é algo interessante, aumenta o investimento no país e etc. Tudo bem? Então, é interessante isso. Não sei se vocês sabiam disso. Eu confesso que sei disso, mas através de um filme. Por isso que eu falo para vocês, galera, filme é uma tremenda forma de obtenção de conhecimento também, assim como livros também são. Né? Então, galera, ficou claro isso? Então, olha só. Então, quando ele fala aqui, ó, contribuição econômica em um determinado setor ou programa traz a organização, isso é, o retorno financeiro por meio da relação custo-benefício. Então, voltando ao exemplo da Nike, né, ou seja, é o exemplo que eu tinha dado antes, a Nike, depois que foi descoberto esse trabalho infantil nessas fábricas, o departamento de marketing criou uma forma de se fazer com que as pessoas esquecessem disso. Tanto prova isso que hoje pouquíssimas pessoas sabem disso. Né? Talvez a maioria de vocês não sabia, imagino eu. Né?
ou talvez 1% de vocês, 10%. Então, ou seja, porque eles fizeram um trabalho de marketing muito forte voltado à reconstrução de uma marca. Porque, galera, marketing é isso também, né? Não é só construir uma marca, mas é reconstruir, né? Tanto prova isso, depois eu observei as propagandas da Nike, que é uma marca muito cara, né? Assim como as outras também são, mas era uma das mais caras, junto com talvez com a Mizuno, né? Talvez com a própria Umbro, enfim. Ela começou a colocar grandes esportistas do mundo, com crianças, né? Propagandas. Então, querendo ou não, eles queriam tirar aquela impressão negativa, então, ou seja, eles queriam valorar essa marca perante o mercado. E observe que isso aconteceu. Né? De alguma forma, a Nike ela continuou suas atividades, né? Lógico, tomou um impacto na época, foi muito violento, as pessoas deixaram de comprar essa marca e migraram para outras marcas, mas foi uma coisa que passou. Né? Então, isso é valorar uma marca. Né? A própria Petrobras também, né? Ela, quando teve aquele escândalo da Petrobras, 6 anos atrás, 7 anos atrás, sei lá quando foi mais ou menos isso, né, de corrupção, ela fez um esforço muito grande. Tanto prova isso que as propagandas da Petrobras hoje em dia, pode observar, a maioria delas é em plataformas no meio do mar, né, e mostra o trabalho braçal de homens e mulheres ali, tirando petróleo, né, pegando em coisa pesada, porque essa galera nunca foi associada à corrupção. Foi a alta cúpula dessa empresa que se envolveu nisso. Então, ou seja, eu vou mostrar aquilo que interessa para tirar o foco daquilo que não interessa. Então, isso também é uma forma de você alcançar resultados diferentes. Né? Então, tanto prova isso que, na época, a Petrobras ela chegou, se não me engano, o valor da ação média era R$70 em média cada ação. No auge da crise, ela baixou para R$7. E hoje, imagino eu, que deve estar num patamar normal. Né? Então, isso, galera, é uma forma de valoração de uma marca. Né? Então, nós estamos pegando exemplos, digamos que negativos, né? Mas temos vários outros exemplos positivos que poderiam ser aplicados naturalmente. Pessoal, tudo bem com relação a essa questão da valoração? Tudo bem? Quer ver outro exemplo legal de valoração de uma marca, pessoal? Por exemplo, os telefones, né? Celulares, né? Tem muita gente que tem determinada marca. Por exemplo, quer ver? Me ajudem aí. Qual que é a marca que vocês acham que dá um status maior para alguém, pessoal? Marca de celular, vamos lá, me ajudem. iPhone, senhor. O iPhone, por quê, galera? Porque ele é o quê? Porque ele é o líder de mercado em questão de mercado. qualidade. Hã? Qualidade e, como é que se fala? E tecnologia. E Câmera. tecnologia. Mas aí você concorda comigo? Vocês concordam comigo que existe um status associado a essa marca também, galera? Sim, pastor. Existe, né? Que é uma marca, né? Pô, é a Apple, né? É a empresa que é a líder do mercado. É a empresa que o celular é mais caro em relação aos outros. Então, seja, o notebook da Apple aí, eu não sei, eu já vi, tem notebook aí, por incrível que pareça, eu nem sabia que tinha isso, cara. Uma vez eu vi, tem mais de 100 mil reais no notebook, uma coisa assim que... Já viram isso? Não, eu já vi. Né? Inclusive, se você vai no... Já vi de 20 mil, de 50 mil. Então, uma coisa assim, absurdamente cara, mas, né, que existe... Aquele exemplo que eu dei para vocês da Mercedes, né? Aquela estrela lá, aquela maçã naquele notebook, né? Tem uma valoração muito grande em termos de mercado. E é lógico, pessoal, não é só a questão do status, existe a qualidade. Né? Eu já vi a qualidade da câmera do iPhone é muito melhor do que a outra. Eu já ouvi que até que a pessoa fica mais bonita. Alguém me falou isso aí, hein? A pessoa fica mais bonita na câmera da Apple, né? Isso é verdade. Tá vendo aí? Então, cuidado, viu, galera? Não confie em foto de Instagram de mulher. Eu já falei isso para vocês, não já, galera? Ninguém fica feio com iPhone. Pois é, então cuidado. Viu, o Genil, você que tá solteiro aí, cuidado pra você não ficar acreditando em foto de Instagram, viu, cara? Pode ser que ela esteja usando um iPhone. Não. Hã? Essas fotos aí não me enganam, não. Photoshop. Não engana, não, ninguém, tá certo. Então, galera, isso também é um exemplo positivo de valoração de uma marca. Ou seja, você conseguir, né, fazer com que seu público-alvo tenha um entendimento associado a coisas que são muito relativas. Né? A valoração é uma coisa muito relativa, pessoal. Né? O valor que você dá a alguma coisa não é a mesma coisa que eu dou. Né? Acho que é por aí, esse entendimento. Beleza? Opa, pulei aqui. Estratégias que geram valor... Oi, professor. Oi, senhorita, desculpa. Vamos lá. Hoje lá no trabalho, a minha colega me chamou para tirar uma foto, né? Para postar no Instagram. Eu falei, não, quero não, tô toda bagunçada. Aí ela,
Não, Sol, agora eu tenho um iPhone, você vai ficar lindo. Todo mundo fica lindo com o iPhone. É exatamente o que a gente acabou de falar, né? Cara, é impressionante, né? Inclusive, galera, eu sugiro que vocês peguem um vídeo, tem um vídeo do Pedro Calabres, que eu já recomendei, ele fala sobre redes sociais, né? É interessante vocês. Eu vou colocar o link desse vídeo para vocês lá no nosso no Moodle depois, tá? Vale a pena vocês darem uma olhadinha, porque tem tudo a ver com a nossa matéria. Inclusive, vai chegar um momento que eu vou pedir para que vocês assistam esse vídeo, tá? É um videozinho, geralmente os vídeos deles são curtos. Vou dar uma olhadinha nisso depois. A próxima aula eu falo para vocês, deixa eu esquecer disso não, tá? Então vamos lá. Estratégias que geram valor às organizações e elementos, né? Número 1, desempenho financeiro. Se formos bem-sucedidos, como seremos percebidos pelos nossos acionistas? Então, ou seja, galera, né, eu estou tendo resultado positivo, estou tendo desempenhos financeiros positivos, alcançando metas, né, etc. Mas como é que vai ser percebido isso? Né, pelos nossos acionistas. Então, por isso que a gente vai falar sobre isso na próxima aula, que seria as relações públicas. Então, de que forma a empresa está evidenciando isso? Então, tem vários meios. Né? Uma delas, por exemplo, é você, sei lá, por exemplo, quer ver um exemplo legal? Já ouviram falar em balanço social? Né? Balanço social, para quem nunca ouviu falar, depois vocês pesquisam com calma, é um instrumento não obrigatório que a empresa ela mostra para a sociedade o que ela tem feito para a sociedade, para o meio ambiente. Então, por exemplo, do BRB, o último que eu vi, ministrei aula pessoal no ano passado do concurso, eles colocavam lá, eu acho que eu dei esse exemplo para vocês em sala alguma vez, uma margem do Lago Paranoá que eles reflorestaram, uma coisa nesse sentido, beleza? Então, ou seja, eu tenho que não só ter um resultado, um desempenho financeiro favorável, eu tenho que estar mostrando isso, né? Isso é interessante. A página da empresa da internet também é um exemplo categórico disso. Lá você tem que ter informações como essa, e empresas colocam isso lá, né? A participação de mercado que a empresa tem, etc. Sucesso com os clientes, falamos bastante sobre isso, para cumprir a visão organizacional, como devemos cuidar dos nossos clientes. Falamos o tempo todo sobre isso, né? Então, ou seja, não só ter uma preocupação em atender bem as reclamações, mas também mensurar o elogio, né? Então, isso é muito importante. Processos internos, temos falado sobre isso o tempo todo, para satisfazer os clientes, em quais processos devemos ser excelentes, né? Ou seja, observe que isso é muito relativo, né, galera? Cada cliente, muitas vezes, tem uma forma... Aquele exemplo que eu dei da oficina mecânica foi um exemplo categórico. Né? Para um cliente que era um meu amigo, era importante o prazo ser rápido. Para mim, não era. Né? E seria mais interessante que o cara fizesse alguma coisa que me surpreendesse com relação àquele feito de lavar o motor do cara, muito mais importante que ele terminar rápido. Né? Então, ou seja, o cara está adequando esses processos a cada circunstância, e não pegando um processo único. Então, isso é muito importante. Aprendizado e crescimento para realizar a nossa visão. Como a organização deve aprender a melhorar. Também falamos muito sobre isso. E uma das formas que você tem de aprender a melhorar é você não só ter um planejamento, conforme traçamos, não só ter uma avaliação, né, conforme nós falamos também, que esse planejamento antecede essa avaliação, mas você também tem uma valoração dessa empresa em termos de mercado. Galera, com relação a essas estratégias que geram valor às organizações, tudo bem com relação a esses 4 tópicos? Podemos ir para a parte final da nossa aula de hoje? Sim. Tranquilo. Maravilha, então vamos lá, para a gente fechar, eu acho que falta só mais 2. Deixa eu ver aqui, só mais 2. Vamos lá. Os ativos intangíveis são classificados: capital humano, já falamos sobre isso, habilidade, talento e conhecimento dos empregados. Né? E o exemplo que eu dou para vocês, pessoal, um jogador, né? Você pega, por exemplo, aí um exemplo, né, mais amplo aí. Você vai num PSG da vida aí, com certeza você tem um jogador brasileiro que seria o Neymar, por exemplo, que ele é mais caro do que um jogador da base lá. Por quê, galera? Tem um talento, né, questionável ou não, né, que hoje vale mais do que um cara que saiu da base. Então, por isso que ele ganha mais também. Né? Então, lógico que se ganha muito ou muito de maneira exagerada é outra coisa, vamos entrar no mérito. Mas eu estou provando para vocês que num time de futebol nem todos vão ganhar a mesma coisa, em função de terem talentos e habilidades diferentes. E é por isso, né, que eu penso, é uma coisa para vocês refletirem aí, que mesmo ocupando o mesmo cargo, as pessoas não deveriam ter o mesmo salário. É o que eu acredito, tá, galera? Esse assunto ele é polêmico, né? Porque aí fora a gente vê muito pessoal, o cara que é policial militar quer ganhar a mesma coisa que o policial civil. O policial civil quer ganhar a mesma coisa do que o policial federal. É o enfermeiro da iniciativa privada que quer ganhar a mesma... Ou seja, é o professor da rede pública
que não, o professor da rede particular quer ganhar a mesma coisa da rede pública. Cara, eu particularmente sou contra isso. Eu entendo que cabe à empresa criar um modelo de meritocracia. Essa palavrinha já falamos sobre ela antes, né? Agora, professor, é fácil fazer isso? Não, não é fácil. Mas, por exemplo, o Itaú, ele tem um programa para os caixas, por exemplo, que ele consegue mensurar quantas autenticações são feitas por dia no caixa 1 e quantas autenticações são feitas no caixa 2. E ele acresce, por mais que o salário seja o mesmo nos dois, ele tem uma variável de centavos associadas a cada autenticação, que vai fazer com que aquele profissional que autentique, ou seja, que ele trabalhe mais, ele ganhe mais. Entende o que eu quero dizer, pessoal? Então, ou seja, na minha opinião, é um incentivo à produtividade isso. Porque imagina, se a empresa não faz isso, eu sou um, o fulano é o 2. Se eu trabalho mal e autentico pouco, e ele autentica muito e não ganha mais por isso, vai chegar um ponto que o fulano 2 aqui vai parar de trabalhar tão bem assim. Porque ele vai falar assim, trabalhando, frase muito comum no setor público, hein, galera? Trabalhando ou não, eu vou ganhar a mesma coisa mesmo, né? E aí você tem aquela estagnação e tudo aquilo que é negativo. Então, ao meu ver, né, há necessidade, sim, da empresa, por mais que o salário seja o mesmo, né? Não sei se vocês já observaram, no contra-cheque, salário é um dos tópicos, né? Você pode ter adicionais que sejam compatíveis com a produtividade. Então, quando aqui, voltando para lá, ele fala sobre a questão de capital humano, ao meu ver, o talento ele tem que ser, né, mensurado de maneira diferente. Agora, não é simples. Pere dá uma porrada forte na cultura também. Nós temos um país como o nosso, né? Cultura aí que desfavorece essa meritocracia. Capital da informação, banco de dados, sistemas de informações, redes e infraestrutura tecnológica. Outro exemplo de classificação de intangíveis, né? O quanto que vale um programa, né, galera? Isso é difícil de ser mensurado, mas você observa que você consegue comprar Windows, né, etc. Então, isso também é uma forma de classificação dos intangíveis. Capital organizacional, cultura, liderança, alinhamento dos empregados, trabalho em equipe e gestão do conhecimento. Então, ou seja, é mais uma forma de classificação dos ativos intangíveis. O capital organizacional. Né? Então, o quanto que essa liderança tem sido eficaz no alcance dos nossos objetivos. O quanto que a cultura da empresa tem ajudado nesse processo. Né? Esse trabalho em equipe, observe que ele não fala trabalho em grupo, ele fala trabalho em equipe. Já diferenciamos isso em aulas passadas. E a gestão do conhecimento. Perfeito? Pessoal, então, com relação a essas três formas de classificação dos intangíveis, alguma dúvida sobre alguma delas, pessoal? Não. Tranquilo. Então, para nós fecharmos, né? É o último, exatamente o último. Olha só que interessante esse fechamento aqui, pessoal. O grande desafio de mensurar a contribuição dos ativos intangíveis decorre do fato de que o impacto causado por eles não é facilmente observável, dado que muitas vezes não se expressam em termos contábeis sobre os indicadores financeiros. Kaplan e Norton, que são autores também, afirmam que as melhorias nos ativos intangíveis atingem os dados financeiros por via indireta, ou seja, por meio de cadeias de relação de causa e efeito. Então, o que quer dizer isso, galera? Para a gente fechar, em outras palavras, né? Que não dá para você ter já que nós falamos em planejamento prévio, avaliação, né, e valoração do que está sendo feito para aquele departamento, para aquela função, para aquele processo, para aquele procedimento da empresa, esses ativos intangíveis não necessariamente vão ter uma relação direta, pelo menos em curto prazo, com os resultados da empresa. E realmente não. Né? Porque aquele cliente que sai satisfeito hoje, não necessariamente ele vai voltar amanhã. Ele pode voltar num outro momento. Mas é só para dizer para vocês, pessoal, que aí os autores falam isso e eu concordo plenamente, que indiretamente, vou até ser fidedigno ao que ele colocou aqui, olha só, voltando para cá. Os ativos intangíveis atingem os dados financeiros por via indireta, ou seja, por meio de cadeia de relação de causa e efeito. Então, ou seja, essa satisfação, né, criada por esse ativo intangível, né, que é uma melhor visão dessa marca, via de regra, ela vai voltar de maneira indireta, ou seja, mais pessoas vão associar a sua marca a alguma coisa positiva, mais pessoas vão agregar valor a essa empresa, mais pessoas, por exemplo, quer ver um exemplo legal disso para a gente fechar? Um cliente que compra um lápis da Faber-Castell sabe que a Faber-Castell não tem nada que agride o meio ambiente.
É uma empresa que publica, né, para todo mundo ver aí, que ela tem programas de reflorestamento, que 100% da matéria-prima, dos insumos que ela tira das florestas, seja madeira, por exemplo, qualquer outro tipo de insumo, ela replanta, né? Então, ou seja, é uma empresa avançadíssima nesse sentido. Então, ou seja, olha só que interessante, essa valoração criada com a preservação do meio ambiente vai fazer com que você, na condição de cliente amanhã, ao ir até uma papelaria e compra um lápis, sei lá, por R$2, sendo mais caro, um exemplo, do que um lápis de 50 centavos que não tem procedência nenhuma pela sua marca. É lógico que alguém pode falar, professor, mas eu não penso dessa forma. Mas se você não pensa assim, está na hora de começar a pensar, galera, porque efetivamente, né, uma pessoa que tem um pingo de consciência, não estou falando só de consciência ambiental, não. Né, a consciência, quando eu falo social, né, de entender que a gente vive em sociedade, que existe uma interdependência. No momento atual, por exemplo, tem sido muito útil nesse sentido, dessa reflexão. Né, talvez você, amanhã, em função dessa valoração dessa empresa, você pague mais caro, né, porque entenda que existe uma preocupação dessa empresa com relação à questão da coletividade. Galera, perguntas para a gente fechar? Podemos encerrar com segurança? Podemos, professor. Sim. Só citar um exemplo, Vamos lá, guerreiro. na questão da Ambev, ela tem uma água que se chama Água Ama. Vamos 100% dessa água vai toda para o Nordeste, para a Fundação Zena, Olha que só, que legal. distribui água para o pessoal no Nordeste, lá no Ceará, naqueles lugares secos. Aquela região Aí, de seca, né? inclusive, agora no Rio de Janeiro teve uma doação dessa água lá para as comunidades lá mais Parece, né? baixa renda. Maravilha, boa informação, Genildo. Exatamente isso. Eu confesso que eu não sabia dessa informação. Eu sabia que existia essa água, mas não sabia que Ela existia. já existe há muito tempo, só que ela não é tão divulgada, porque, tipo assim, a empresa não investe muito nela, porque todo o dinheiro que ela recebe só se mantém. E o lucro vai todos para as fundações, para as instituições. Olha só que legal. Né? Isso é a valoração da marca também, um belíssimo exemplo. Muito obrigado, meu amigo, pela contribuição. Pessoal, podemos encerrar com segurança? Alguma pergunta? Não. Então, guerreiros, guerreiras, foi um prazer revê-los, né? Mais uma vez, sempre é um prazer. Espero que tenham gostado da aula e que, principalmente, tenham alcançado o objetivo, que é o conhecimento. Esse conhecimento, por que não pensar agora, levar para a nossa vida, né? Em nos valorar em termos de mercado, nos tornar profissionais cada vez mais rápidos, cada vez mais desejados pelas grandes corporações. Uma belíssima noite para vocês, pessoal. Muito obrigado. Obrigada, boa Noite. Eu que agradeço. Um beijo para cada um. Valeu, professor. Obrigado. Lingo, lingo.